mas que seja uma opção à altura do Marcílio. Por isso que eu até acho que o Guarani está cauteloso no mercado para não dar um tiro errado, como vem fazendo algumas equipes da Série B, que estão dando muito tiro errado, e aí vão lá na frente, vão, infelizmente, acabar colhendo frutos desagradáveis. Mas precisa ser rápido nesse gatilho aí, porque já estamos na terceira rodada. São 38, né? Sim. Precisa ter cuidado também, né? Sim, mas estamos na terceira rodada e se você for analisar, o Kevin com o jogo de hoje vai ter mais minutos do que o titular da posição, então não pode. Mas isso até a próxima rodada. A próxima rodada o Marcílio já volta e aí as coisas naturalmente vão voltar a ficarem normais. É bom lembrar, né, que o Guarani tem um lateral esquerdo. Tem um lateral esquerdo. É o Salomão. Salomão. Mas o Salomão não agradou. Não tá jogando. Desde quando chegou, o Salomão não agradou. Então é isso que eu comentei agora. Para não acontecer aquilo que aconteceu com o Salomão, de ser aquela opção terceira, quarta e quinta, e muitas vezes nem ser convocado, então é melhor que vá ao mercado e que traga uma peça pontual, que venha justamente para resolver o problema. Mais um não interessa ao Guarani. Ô Guina, e o Longini? Boa contratação? Boa contratação, sim. Destacou-se bastante na equipe do Santos. Eu não sei o porquê que o Santos está se desfazendo desse jogador. É um jogador que no elenco do Santos hoje teria condições de jogar fácil, porque o elenco do Santos carece de bons jogadores no meio campo. Acho que teria, sim, uma oportunidade para jogar, de ser mais uma opção de banco de reservas. Mas agora a diretoria do Santos preferiu colocá-lo à disposição para dar um pouco mais de rodagem. Bom para o Guarani, que vai ter um jogador de extrema qualidade para jogar nesse meio campo. Muito bem, o Guarani, portanto, que anunciou o Rafael Longini, né? Do Santos até o final do ano. Um grande reforço aí para a Série B, hein? Jogador que tem qualidades. Apesar que a diretoria do Guarani ainda não anunciou, né, de forma oficial, mas os parceiros anunciaram. E o Salomão, Melo, a gente estava conversando aqui com relação à reserva do Marcílio na lateral esquerda, porque o Kevin a gente sabe que é lateral direito. E o Salomão? O Salomão é por opção, né, do técnico Humberto Louser. O Salomão, o problema é que quando ele foi aí utilizado, não correspondeu, né? Então a verdade é essa. Então ele vai ter que reconquistar, né, a confiança durante os treinamentos. Mas ele, na verdade, é um terceiro reserva. Você acha que vem um lateral esquerdo para... Já veio, né? O Rafael Franco, que estava no Juventus. Verdade. Que era chamado de Rafael Borel, né, lá no Juventus. Agora ele não quer mais ser chamado por esse apelido. E por que não está jogando? Ele ainda não está 100% fisicamente. Vem um pouco acima do peso. Então realmente o Salomão perdeu muito espaço. Ele está como o terceiro. Porque aguentar o Kevin de lateral esquerdo hoje, vamos torcer, né, para que ele esteja hoje num dia iluminado. Então, o Kevin é bom jogador. Excelente. O Salomão, o Melo está falando que é o terceiro, então, na verdade, ele é o quarto da posição, né? É isso, né Melo? Ele é o quarto da posição. Porque o Kevin, na verdade, não é lateral esquerdo, ele tá quebrando o galho, mas né? tá na frente dele. Quem é o lateral esquerdo, na verdade, o titular é o Marcílio. Depois o Rafael Franco e o Salomão. Tá, mas o Kevin tá jogando. O Salomão... tá improvisado, tá quebrando o galho. Pra você ver tá como na frente dele. O Salomão caiu em descrédito, né, com o treinador. Mas foi tão ruim assim o Salomão, às vezes que jogou? Foi pior que o Kevin? Acho que não. Com certeza, foi. Das vezes que nós vimos ele jogar... Ele com certeza, mas não acrescentou em nada no esquema tático do Guarani. Então, realmente, um jogador que veio, é aquilo que eu falei, veio e não mostrou a que veio. Então, ele é um prata da casa, né? Então tem que ter um pouco mais de paciência, né? Cuidado para não queimar o jogador. Mas a torcida pega no pé do Salomão e muito, né? O caminho é emprestar, né? Emprestar para um time que vai disputar a Copa Paulista ou da Série C, da Série D, aí ele volta com mais rodagem, porque a gente fez a Copa São Paulo desse ano, do ano passado, aqui pela Rádio Futebol Interior, e ele foi destaque do time do Guarani, né? Na Copa São Paulo. Quer dizer que é um jogador que tem qualidade. Ele pode ser aproveitado nesse time do Guarani. Já estamos nas redes sociais, no Facebook e também no Futebol Interior TV. Daqui a pouquinho no Instagram. Para Prone Alimentos, Ferrolinha, Churrascaria Recanto do Sul, Restaurante e Pizzaria do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Lembrando que quinta-feira, 8 da noite, estaremos no Campina Chopp com o nosso BR Debate para falar muito desse jogo do Guarani contra o Atlético Goianiense.
do derby, que vem aí, não nesse sábado, no próximo sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. E claro, vamos falar da Champions, daqui a pouquinho também a gente vai estar comentando, falando sobre isso. Tem muita informação para você ligado aqui no microfone da Rádio FI. 3 minutinhos, a gente volta com a ficha técnica de Atlético Goianiense e Guarani, Série B na Rádio FI. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior. Restaurante Pizza do Dadá. Entrega online. Acesse pizzadodadá.com.br ou ligue 3242-3125. Restaurante Pizza do Dadá, Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência, em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Futebol de um jeito diferente. RádioFI.com.br. Futebol é como a equipe nota 10. O Washington Melo. Pra toda a galera bugrina ligada na Rádio FI, olha o Bugre! Anote aí na sua papeleta! Bruno Brígido é o goleiro número 1, Lennon, lateral direito, tem a 2. Felipe Maia, zagueiro central, número 3, hein? Está pendurado com 2 cartões. Se levar o terceiro cartão, não joga o derby. Na quarta zaga, Anderson, 4. Kevin, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Baraca, 5, Ricardinho, 7. Denner, 8, 3 volantes. Rondinelli tem a 10. Nazário, fechando o meio campo com a 11. E Kaique na frente, camisa 9.
Repetindo o Bugre, Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Anderson e Kevin. Baraca, Ricardinho, Denner e Rondinelli. Nazário e Kaique. No banco, ao lado do técnico Humberto Louser. Passarelli 12, Bruno Souza 13, Edson Silva 14, Luan 15, Guilherme 16, Serafim 17 e Anselmo Ramon com a camisa 18. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O Washington Melo. Meu Atlético, meu estandarte. O Atlético Goianiense, que hoje vai perder. Meu Atlético tem a mania de parar. Kleber, goleiro número 1. Alisson, lateral direito, tem a 2. William Alves, zagueiro central número 3. René na quarta zaga, 4. Bruno Santos, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Bileu com a 5. Rômulo 7, Fernandes 8. Na frente, Júlio César 11, Tito 9 e João Paulo com a camisa 10. Repetindo o Atlético, Kleber, Alisson, René, William Alves e Bruno Santos, Rômulo, Fernandes e Bileu, Júlio César, Tito e João Paulo. No banco, ao lado de Cláudio Tencati. 13, Lucas Rocha 14, Oliveira 15, Varian 16, Pablo 17, Joanderson 18, Júnior Brandão 19 e Christian com a camisa de número 20. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O trio de arbitragem, todo ele do Rio de Janeiro. Assistente número 2, Wendel de Paiva Gouveia. Assistente número 1, Luiz Cláudio Regazzoni. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não! Anote na sua papeleta, é o senhor Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Vamos ouvir agora o técnico Cláudio Tencati. O Thomas está muito bem encaixado com o Tito, o próprio Júlio César, né? Remata muito bem gol, bola parada do Thomas Bastos tem uma qualidade tremenda, mas nós estamos suprindo isso, até porque o jogo vai ter adiantado tanto o Romulo. Ah, pois não. Fala aí, ô Tencati. Ah, pois não, já falou aí o técnico do Atlético Goianiense, tivemos aí um probleminha técnico, mas vamos falar aqui agora com o técnico Humberto Louser. Olha só, hein, o Felipe Diniz. A gente precisa ter um pouco mais de ofensividade, né? A gente pecou nesse fundamento lá, a gente marcou bem, estava bem compactado, mas no momento de agredir o adversário a gente ficou falho naquele momento. Esperamos hoje poder ter uma agressividade maior, quando tivermos a posse também envolver o adversário para chegar ao gol e sair daqui com um resultado positivo. Você tem no banco de reservas, chegou há pouco tempo, quanto tempo ele tem de condição de jogar? Foi conversado isso com ele? Sim, conversamos com ele, com o departamento físico, de 20 a 30 minutos, eu acredito que ele tem a possibilidade, é um atleta com potencial enorme, tenho certeza que vai nos ajudar durante a competição. Ah, pois não, tá aí Humberto Louser confirmando, de 20 a 30 minutos, terá condições de atuar o Anselmo Ramon, que deve entrar aí no segundo tempo, né? Foi ouvido aí pelo repórter Felipe Diniz, né? Nosso amigo que está lá hoje na transmissão do Sport TV. E para comandar 90 minutos de pura emoção, Guarani Atlético Goianiense. Marcelo, você já falou muito. Agora eu vou passar o comando para ele. Legal, esse Washington Melo trouxe as informações, as escalações de Guarani, Atlético de Goiás e Guarani. A bola vai rolar no primeiro tempo, posse de bola do time de Goiânia, do Dragão, do Atlético Goianiense. A bola vai rolar, você vai conferir comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva. Nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Já estamos nas redes sociais, hein? No Facebook, no Instagram, também no YouTube. Você participa. Ao meu lado, o comentarista Guina Paiva. Reportagens de Washington Melo. No plantão e também no placar ao vivo nas redes sociais, Marcelo Corsato. E na TV Futebol Interior, Giovanni Paiola. A equipe está formada, torcedora. Abertura, terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Pedro Ludovico. O Olímpico de Goiânia apita o árbitro. Tem bola rolando em Goiás. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela. Corro
corro para trazer todas as informações para você. Posse de bola do time do Atlético no primeiro tempo, mas a bola já veio com o time do Guarani. Ricardinho falta para cima dele. Ricardinho bateu a falta com a bola rolando, né? E o árbitro, toda a frescura do mundo, não deixou. Vai mudar o preço do dólar, o euro vai cair também. A bola vem pro time do Guarani, Ricardinho bate, toca a bola pra Kevin. Kevin chega, a zaga da equipe do Atlético, tira, Kevin de novo, cabeça na bola, tira dali. A bola volta com o William Alves, mete o pezão na bola, tira, a bola volta, Denner tira de cabeça também. Perde, ganha, danado Baraca, hein? Levantou o pezão, camisa 5 do Bugre. O árbitro para de novo para marcar a falta. Com menos de 1 minuto, já tivemos 2 faltas. Assim o jogo não rola, né? Assim a bola não rola, não temos jogo, Washington Melo. E o Lennon, Carlos, não sei se você já percebeu, está jogando com uma touca de nadador, né? Sim. Ele que sofreu um corte no supercílio, né? No jogo de sábado contra o Sampaio Correia. A bruxa estava solta, né? No brinco, porque o Marcílio levou 9 pontos, né? Um corte profundo na testa. E o Lennon também acabou sofrendo um corte no supercílio, mas por precaução o Marcílio não viajou. Mas o Lennon foi menos grave, então está escalado, está confirmado o Bugre tentando aí a sua primeira vitória fora de casa nessa Série B. E o Guarani vem bola aqui pro campo de ataque, bola pro Bruno Nazário, fez o passe pelo meio, voltou, a bola vem Bugrão, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chega por baixo a zaga da equipe do Atlético para tirar. Bola com o Bileu, tira, a bola volta de novo com o Guarani, bola com o Baraca pelo meio, trabalha a bola pro Denner para Rondinelli, lá pela direita para Ricardinho na ponta, toca a bola para Lennon fez a finta, voltou, tocou para Rondinelli e Lennon na direita, toca a bola para Bruno Nazário volta essa bola aqui um pouco mais atrás, tem o Ricardinho pedindo bola, Rondinelli tocou para ele, a bola voltou, Ricardinho abre o jogo, toca a bola para Lennon, Rondinelli, Guarani vai tocando bola, o time do Bugre, volta a bola ali com camisa de número 9, o Kaique volta a bola para Lennon na ponta, para Kaique, pode queimar daí, bateu direto pro gol, pegou Clever, soltou, voltou, levantamento do Nazário, sobe a zaga da equipe do Atlético, tira a bola, volta com o Guarani de novo, Lennon, Rondinelli vai pro cruzamento, pega na zaga, sai linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança, o primeiro, bola lá pela direita, Melon. Olha, uma cacetada, hein, do Kaique, depois o Nazário tentou, goleiro Clever espalmou, pressão do Guarani no início do jogo, escanteio para o Bugre, lado direito ali, chegando por ali, o Bruno Nazário para cobrança. Nazário para fazer a cobrança, 3 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, Rondinelli chegou para pegar a bola pertinho, mas não deu certo, tocou no primeiro pau, bateu mal, Nazário, chegou o Bruno Santos, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de ataque, Guarani todo de verde, o time do Guarani, o time do Atlético Goianiense com seu tradicional uniforme, aquele uniforme rubro-negro, né? Camisa vermelha, preta, calção branco, meias rubro-negra também. Vermelha e preta. É mais um escanteio pro Guarani, lá pela direita. Agora trocou, agora não é o Nazário que vai. Quem vai é o Rondinelli, o 10 do Bugre. Ele que vem para fazer a cobrança, segundo escanteio pro Bugre no jogo, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar da equipe do Atlético. A bola volta ali com o Júlio César. Júlio César ganha essa bola para a equipe do Dragão, toca a bola aqui pro Alisson pela direita, tentou fazer o passe ali pro Júlio César, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, mete a cabeça na bola. O camisa de número meia dúzia, o Kevin, joga a bola para lateral, para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Alisson vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Atlético. Guarani, se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estaria atacando pro gol do portão de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o goleiro Bruno Brígido estaria consequentemente, claro, defendendo o gol do placar eletrônico. Vem a equipe do Atlético, trabalha a bola lá pela direita, a bola com o Rômulo, volta essa bola um pouco mais atrás, tem o Bruno Santos pedindo bola, sai da ponta, vem pro meio, faz o passe, vira o jogo, toca a bola da esquerda para a direita, ele abre o jogo, toca a bola pro Alisson aqui pela direita, tem pedindo bola aqui o camisa número 2, o camisa de número 7, o Rômulo, ele fez o passe pelo meio, o jogo tá parado. O árbitro para marcar ali, a bola saiu para lateral. O último toque do jogador do Guarani, lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança aqui pela direita. Chamou, falou, Corsato. Facebook, pessoal participando com a gente, manda abraço para Sara Silva, tá dizendo que é a maior do interior. O Marco Campidelli, abraço para toda a equipe, boa jornada. Também a Cacilda diz que tá com o Guarani hoje. O Danilo Jesse, bom trabalho, Danilo e Débora assistindo o jogo. Ivo Carpini também está com a gente, boa noite, boa transmissão, abraço. Deixa eu mandar um alô também aqui para Fábio Salomão, né? Nosso colega, nosso companheiro, narrador, comentarista da Rádio Nova Estação, parceira aqui da Rádio Futebol Interior.
o maior corintiano do mundo, viu, Carlos? Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366. O segundo, o primeiro tá aqui do meu lado. É, o primeiro tá aqui do seu lado. O cara até chora pelo Corinthians. Grande abraço, viu, Fabião? Fábio Salomão, grande abraço. Obrigado pela audiência. Ô, Carlos. Pois não, Melo. É, uma informação, hein? O Guarani, que perdeu na estreia para o Fortaleza por 2-1 no Castelão, chegou à marca de 15 partidas sem vitórias como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A última vitória foi 1-0 contra o ABC no dia 1º de julho de 2017, né? De lá para cá o Guarani conseguiu 5 empates fora de casa e amargou 10 derrotas. E olha o Guarani, bola pro campo de ataque, Nazário tocou pro Kaique, pro Rondinelli, vai queimando, ele bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol, ela saiu, linha de fundo, quase o primeiro gol do Guarani, quase que o Rondinelli põe na caixa o Washington Melo. É, e que jogada, né? O próprio Rondinelli tocou ali pro Kaique, que devolveu, né? Fez uma espécie de pivô, uma parede, tocou de volta pro Rondinelli, que bateu na entrada da grande área dentro da meia-lua. Bateu de pé direito, né? O goleiro Clever pulou só por pular, porque se a bola entra, não teria como ele pegar. Ela passou muito perto, né? Raspando a trave. Guarani começa muito bem, pressionando o Dragão. Bom, da Rádio UFI, junto com a gente, Dedê Autopeças, a magazine mais completa de Paulínia. Diz que Dedê Autopeças, 38449283. Quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Campina Chopp, lá no Cambuí, tem o Balançando a Rede Debate, em contou da equipe esportiva nota 10. Rádio TV Futebol no interior, lateral pro Guarani, lateral cobrado, Kevin, toca a bola pra Kaique. Kaique foi pro chão, ficou pedindo falta. Chegou pra cima dele ali o capitão. Da equipe, não, foi o Bileu, camisa número 5, chegou pra cima do Kaique, cometendo falta, o árbitro para marcar a falta, é falta pro Guarani fazer a cobrança, meia esquerda, pico da grande área, Washington Melo. É, e o Kaique agora fica com a mão ali no tornozelo esquerdo e mais um tabu, né, que o Guarani vai tentar quebrar essa noite. O Guarani vai tentar acabar com o tabu de mais de 15 anos sem alcançar uma vitória em Goiânia, né? A última vez que o Guarani voltou da capital de Goiás com resultado positivo foi em 1º de setembro de 2002, né? Comandado na época pelo Jair Pisserni. O Guarani bateu o Goiás no Serra Dourada pelo placar de 2-1, né? Gols de Bruno Quadros e Sérgio Alves. De lá pra cá, já são 16 partidas sem nenhuma vitória. É falta pro Guarani fazer a cobrança dele, pra bola 3 na barreira. Bateu direto pro gol, pega o goleiro. Clever. Canto baixo, lado direito. Esse goleiro, não sei não, hein? Jogou bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani, escanteio cobrado. Denner toca a bola pro Kevin, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Alisson mete a cabeça na bola, tira dali. A bola volta com o Guarani. Faz a proteção ali o Kevin pra cima do João Paulo, camisa número 10. Lateral cobrado, lateral pro Bugre. Kevin colocou na grande área, sobe a zaga da equipe do Atlético pra tirar. Recuperação pro Atlético. Bola com o João Paulo. Tem o Júlio César pedindo aqui na ponta direita. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola para Bruno Santos. Bruno Santos já passou, pediu ali o Rômulo. Vai queimada aí, Bruno Santos. De muito longe ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro Bugrão fazer a cobrança. Goleirão Bruno Brígido vem pra ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo pra você. Tempo e placar. Rádio, TV, futebol no interior, marca, você confere 9 passados no primeiro tempo, faltam 36 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Estádio Pedro Ludovico, Olímpico de Goiás, Atlético Goianiense e Guarani, terceira rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Tá 0-0, Corsato. Grupo 7 da Copa Libertadores da América, bola rolando para Deportivo Lara da Venezuela e Millonarios da Colômbia. 0-0. Amanhã tem Copa do Brasil, hein? 7h30 da noite, a bola rola para Vitória e Corinthians. Estarei nessa com toda a equipe nota 10. Dedê Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Deixa eu pegar o comentário aqui do Guina Paiva, né? Até pra dar uma melhorada na transmissão, porque o Marcelo, você tá de sacanagem, né, Marcelo? Eu nunca ouvi falar Millonarios. Aonde que ele arrumou isso, cara? Ele tentou misturar, não sei que mexicano, espanhol, iugoslavo, tudo aí. Não saiu nada aí. Depois que ele confundiu Bileu com Bilal, não tira o Bilal da cabeça. Cara, vou falar um negócio pra você. É que o seu santo
né? E o seu Santo é muito forte aqui nessa equipe esportiva, viu? Sua, do Guina Paiva, do Washington Mello, porque... Olha, se fosse comigo, vou falar pra vocês. Eu já dava cartão vermelho. Vocês já estavam na Berlinda. Ô, Guina Paiva, fala do jogo aí. 10 passados, primeiro tempo, 0-0. Um bom jogo por parte da equipe do Guarani, uma postura ofensiva muito boa, marcando. E a equipe do técnico Humberto Loser acabou estudando um pouquinho as características defensivas da equipe do Atlético Goianiense. Não confia muito no setor defensivo da equipe do Atlético, por isso marca forte sob pressão a saída de bola da equipe de Goiás. Por isso está tendo vantagem. Já teve no mínimo três opções, oportunidades claras de gol e só não fez porque o goleiro, o Clever, acabou aparecendo bem. Gosto da postura do Guarani e gosto muito mais da presença do Rondinelli um pouco mais próximo dos atacantes. Denner, Ricardinho e Baraca protegendo um pouco mais o sistema de meio campo. A equipe do Guarani precisa tomar só cuidado com defensivamente com as pontadas, com as roubadas de bola, a chamada segunda bola nos contra-ataques rápidos da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético vem, bola com o Rômulo na ponta esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Felipe Maia jogou pra trás, sai do gol, Bruno Brígido pra ficar com ela, ele toca na fogueira ali pro Denner, consegue sair jogando, toca a bola aqui pro Kef, mas o juizão já tá com a bandeira levantada, lá o auxiliar número 2, o Wendel de Paiva Gouveia, tá marcando impedimento do ataque do Guarani. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral em Campinas. Peça pelo telefone 3242-3125. Guarani aperta a saída de bola da equipe do Atlético. A bola volta lá com o William Alves, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para René, o capitão do time. Volta a bola na ponta, a bola para Bruno Santos voltou, toca a bola aqui para o João Paulo. João Paulo abre o jogo, toca a bola para Bruno Santos pro Rômulo, na ponta esquerda, tenta tocar a bola aqui pro João Paulo, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar, tira dali o Felipe Maia, toca a bola pro Guarani, bola para Nazário na ponta direita, toca a bola para Rondinelli, é para correr, chega por baixo, chega ali o capitão do time do Atlético Goianiense, o René, joga essa bola para lateral pro Guarani, tem pressa, lateral cobrado, o Lennon bateu, tocou a bola para Rondinelli, linda finta do Rondinelli, entrou na grande área, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira! René joga a bola, linha de fundo. Que jogadaça do Rondinelli. Escanteio pro Guarani, Washington Mello. Deu um elástico, né? Bem observado aqui pelo Guina Paiva. Alá Rivelino, hein? Que é isso, Rondinelli, né? O João Paulo, número 10, ele ficou sem ação. Ele tentou ali o cruzamento, a bola desviada. É mais um escanteio para o Guarani. Agora os jogadores do Atlético ficam reclamando. Mas que sacanagem. Chamam o Rondinelli. Será que é por causa da jogada? Da jogada, cara. Esses caras estão de sacanagem, velho. Quer dizer que não pode mais fazer isso, então? Olha lá. Deu um empurrão ali, o camisa número 9, né? O Tito. Deus meu. Escanteio para a equipe do Guarani, escanteio cobrado. Chega a zaga para tirar. Quer dizer que o cara não pode usar o recurso dele para jogar? Tá de sacanagem. Bola ali pela direita, vem Nazário, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, último toque, mas a bola já tinha saído, segundo árbitro da partida. A bola sai, vai pela linha de fundo. E o Tito merecia um cartão amarelo, né? Porque pela imagem da TV, ele deu um empurrão, né? No Rondinelli, o árbitro foi lá, só chamou a atenção, mas que culpa tem do Rondinelli, né? Dele ser aí um jogador habilidoso e usou um recurso, né? E não quis enfeitar, ele foi... em direção ao gol. Exatamente. Usou todo o recurso. Não foi firula. Aí o Tito, né? Quis botar a moral. Para com isso, gente. Uma jogada sensacional, hein? Que é isso? Foi lindo, foi lindo. Vem a equipe do Atlético. Trabalha a bola com o Júlio César. Levantamento aqui. Fez a virada de bola para a ponta direita. Era para correr, para a corrida do Alisson. O passe foi muito forte. A bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança do campo de defesa. Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Quer a sua participação através do 19 987 71 08 38. 19 987 71 08 38. Esse é o WhatsApp da equipe esportiva nota 10 para você participar. Lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem o Kevin para fazer a cobrança do arremesso anual. Ele toca a bola, Kaique fez a passagem, virou, tocou a bola para Rondinelli. Rondinelli tá querendo o jogo. Rondinelli virou, tocou pro Nazário. A zaga da equipe do Atlético Goianiense tirou a bola, voltou de novo com o Guarani. Trabalha a bola aqui pelo meio. Bola com o Denner. Denner volta essa bola para Baraca. Baraca vira o jogo, toca a bola na ponta direita. Acha, descola, bom passe pro Leno. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vem o Rondinelli, corre atrás da bola. Chega ali o Alisson, lateral direito da equipe do Atlético de Goiás. Só faz ali a proteção. A
bola acaba saindo. Vai para lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Campo de defesa, Churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 38749010. Guarani vem bola aqui para o campo de ataque. Vinha, chega a zaga do Dragão para tirar. Bola com um Pileu, sai jogando para a equipe do Atlético de Goiás. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. Marca de 15 passados desse primeiro tempo. Faltam 30, meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Terceira rodada, abertura da terceira rodada Série B, Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Olímpico em Goiás. Goiânia, Atlético Goianiense e Guarani. Guarani e Atlético empatam 0-0. Qual é a vibe aí, Corsato? Mais cedo pela Champions, o Liverpool meteu 5-2 na Roma pela semifinal da Champions. Amanhã tem a outra semifinal, Real Madrid e Bayern. Lembrando que amanhã também, 7h30 da noite, com transmissão da Rádio Futebol Interior, tem Copa do Brasil, Vitória e Corinthians, com toda a equipe nota 10. O Alexandre tá mandando um alô para todo mundo, tá dizendo assim: dá um alô aí para nós, o Washington Melo. Você pode participar no Facebook, no Instagram, através também do YouTube Futebol Interior TV, mandando a sua mensagem. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Lateral pro Atlético, bola com o Alisson. Alisson pro Tito, tentou fazer o passe aqui de calcanhar. E agora, se o Rondinelli for lá no Tito e der um chega pra lá nele? Não, mereceria, né? Ele poderia, né? Agora vou falar pra você, a Roma só eliminou o Barcelona, né? E papelão desse, perder de 5. Mas peraí, você já tá tirando a Roma do campeonato? 5-2. Foi 4-1 o Barcelona lá, a Roma tirou. Fez 2 gols fora de casa. Tá bom, você acredita em Papai Noel, né? Na Champions tem gol fora de casa, velho. Mas já era, filho. Foi 3 gols de diferença. Viu, falando sobre o jogo de hoje, né, que é o mais importante, né, em 15 partidas da história, entre Guarani e Atlético Goianiense, né, são apenas 3 vitórias do Guarani, 4 empates e 8 vitórias do Dragão, hein? Em Goiânia, né, nos 9 jogos realizados, o Guarani venceu apenas uma vez, 3-0 no Brasileiro de 1986. E o último duelo, né, entre as duas equipes foi na última participação do Guarani na Elite Nacional, em 2010. Empate de 1-1. No Brinco, o Atlético Goianiense venceu por 1-0, também no Campeonato Brasileiro aí de 2010. Então, o retrospecto não é favorável, mas pelo que o Guarani está jogando hoje, eu acho que vai acabar ganhando, vencendo e quebrando aí esse tabu. Esse Washington Melo City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. O Atlético vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da equipe do Guarani com o Anderson, tira dali, volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pra Lennon, Lennon volta, bola pra Maia, Maia pra Anderson, Anderson tem o Kevin, joga na fogueira aqui pro Kevin, vai trabalhar a bola com a perna esquerda, fez o passe, não saiu não, a bola voltou com o Guarani, Kaique, chega por baixo ali o zagueirão da equipe do Atlético, William Alves, mete o pé na bola, joga a bola pra lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, campo de ataque. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Kevin, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, toca a bola para Rondinelli, Rondinelli para Kaique, Kaique tem o Kevin pedindo bola, voltou, toca a bola para Rondinelli, perna esquerda, vai pro cruzamento, chega a zaga da equipe do Atlético, tira a balaca, ganha pro Guarani, trabalha a bola pelo meio, volta a bola aqui pro campo de ataque, bola pro Kevin, Kevin perdeu, a recuperação veio para a equipe do Atlético, bola para Júlio César, tenta tocar a bola na ponta esquerda, procurava ali o Rômulo, chega a zaga do Bugre, Lennon na recuperação, ganha, toca a bola ali pro camisa número 3, o Felipe Maia volta essa bola para Lennon joga com uma toquinha azul, jogador da equipe do Guarani, aquela toca de nadador, toca a bola ali pro Nazário, falta. Chegou pra cima dele ali o Bruno Santos, cometendo falta pra cima do Nazário, o árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de ataque. Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. A Ferrolínea que agora trabalha também com metalon, hein? É isso aí, fale lá com o nosso querido Matheus, mano. Eu falei que a touca do jogador do Guarani é azul, mas é verde, viu? É verde, é verde, a touca de nadador. Segundo o Guina, obrigatoriamente tem que ser a mesma cor do uniforme, né? Ou seja, da camisa. Eu acho que você tá meio daltônico. Vem Guarani, bola pro campo de ataque, levantamento da boca do gol, Nazário de cabeça pra fora, ela saiu. Ela sai, vai pra linha de fundo. Tiro de volta pro Atlético, Guarani chegou de novo. Olha o Nazário, hein? Metendo a testa nela,
Quase o Guarani faz, Melo. A falta ali pelo lado direito, cobrada pelo Denner, né? Colocou efeito no primeiro pau, se antecipou ali o Bruno Nazário de cabeça. E olha, a bola passou muito perto, hein? Tocou na rede pelo lado de fora, assustando mais uma vez aí o goleiro Clever, né? Já é a terceira ou quarta oportunidade no Guarani, que faz um bom jogo, 0-0. Jogo empatado no Estádio Olímpico em Goiânia. E para Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, diz que Dedé Autopeças 38449283. Chamou, falou, Corsato. O Alexandre Topa, que mandou um abraço aqui pro Melo. Ele tá pedindo também para mandar um alô pro amigo Preades, que é bugrino doente e tá ouvindo a rádio. A Sandra Rebelo diz que tá com a gente, tá mandando boa noite. E o Arthur Eugênio tá tenso, né? Tá no saguão do aeroporto Santos Dumont e tá nos vendo aqui pelo YouTube. Então, todo mundo dando um tchauzinho aí. Se espirrar, saúde, viu? Pois não, doutor. Anote na sua papeleta. Tamo junto. Depois o doutor pode passar o preço da coxinha, porque parece que nesse aeroporto aí a coxinha é bem cara, hein? É bem carinho. Hoje não vai rolar pizza, então. Parece que o Arthur vai comer coxinha, cara. Ué, por que não? Caviar, essas coisas. Você tá de sacanagem, velho. 21 minutos passados desse primeiro tempo, faltam 24 para terminar o primeiro tempo de jogo. Ao contrário do que vocês falam, do que vocês pensam, ele come de tudo, cara. Se precisar sentar na sarjeta e comer com vocês, ele faz isso. É um verdadeiro mexamel. Mandando um abraço também pro Betão. Olha, meu amigo Betão Melo, na escuta, ouvindo e assistindo o Bugre na telinha. Betão de Barão Geraldo. Pois não, Betão, anote na sua papeleta. O doutor tomou um sorvete, custou R$29, dá uma olhada. Você é doido, velho. Você tá de brincadeira. Ele mandou aqui agora no grupo, R$29. A coxinha deve ser 100, então. Deus do céu, pelo amor de Deus. O Márcio Caminada, né, Marcelo? Sempre... Márcio Caminada, o bom é que ele defende a gente, mas ele tá querendo saber dos senhores profissionais da rádio. Nossa, o Márcio Caminada, não precisa tudo isso, não. Quem ganha? Guarani e Ponte Preta, mas já? Já quer saber já, agora? Depois o próximo jogo do Guarani já será o derby, né? Então depois, a partida, a gente vai fazer aqui uma enquete, né? Pra saber, né, dos componentes da equipe. Em cima do muro. Eu também não. Eu nunca fiquei em cima do muro em lugar nenhum. Deixa de ser. Vem a equipe do Vila Nova. Mas o empate é um resultado possível. Eu não vou falar nada pra vocês dois, tá? Peraí. Não vale empate, então. Essa é a regra que eu tô inventando agora. Empate não vale. Mas não pode dar empate? Não pode. Não vale dar empate. Narra o jogo, Caio. Escanteio para a equipe do Atlético Goianiense. Bola aqui pela ponta direita. Vem pra bola o Júlio César. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Quase 23. Júlio César para fazer a cobrança. Não deixou ali pro João Paulo. Não, é o Júlio César que vai mesmo. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. A bola volta para Bruno Santos. Vai queimando ali. Bateu pro gol. Gol do Atlético! Alegria, a galera vibrou, Na marca de 23 minutos passados deste primeiro tempo. Cruzamento que veio da direita no escanteio, a bola sobrou pro Bruno Santos. Perna esquerda. Uma bomba rasteirinho. Ela foi morrer no meio do gol por baixo, passou por toda a defesa do Bugre e foi morrer lá dentro. Bruno Santos. Mil vezes você, Bruno Santos. Abre o placar no Estádio Olímpico. 1 pro Dragão, 1 pro Atlético, 0 pro Guarani. Bruno Santos, meia dúzia, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Olímpico. Atlético Goianiense 1, Guarani 0. Bruno Brígio, do goleirão do Bugre, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Bruno Santos, o gol do Atlético Goianiense. Printa essa tela aí, Washington Melo. Como é o futebol, né? O Guarani teve aí 3, 4 oportunidades claras, para abrir o marcador e não fez. E na primeira oportunidade do Atlético Goianiense, escanteio batido pelo Júlio César, o Anderson, né, número 4, zagueiro do Guarani, foi tirar de cabeça, mas tirou para dentro da área e ela caiu justamente ali no pé do Bruno Santos. O lateral bateu de pé esquerdo, chute rasteiro. O Denner tentou ali se jogar
pra frente da bola, não conseguiu. O Lennon também não chegou nela e ela acabou passando por baixo do goleiro Bruno Brígido. No primeiro chute, né, do Atlético Goianiense, aberto o marcador. Bruno Salles, Atlético Goianiense 1, Guarani 0. Bruno Santos foi para a rede, 1 para a equipe do Atlético, 0 para o Guarani. Ogna Paiva, comentarista aqui da Rádio FI, 25 minutos passados do primeiro tempo. O Guarani teve o jogo, teve as melhores oportunidades, mas quem está vencendo é o Atlético. É verdade, um pecado para a equipe do Guarani, vem fazendo um jogo impecável até o momento, marcando bem a saída de bola da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético não tem uma defesa que gosta de sair bem pro jogo, então estudou bem o Humberto Loser com isso, colocou 4 homens no setor de ataque para tentar forçar a saída de bola da equipe do Atlético, que estava conseguindo, e aí é o que a gente fala, né? Não pode vacilar nem um segundo. Uma cobrança de escanteio, uma zaga, né, que acabou colocando, rechaçando essa bola para trás, e aí lá estava muito bem posicionado, o lateral esquerdo acabou pegando um chute forte, rasteira, indefensável para o goleiro Bruno Brígido, 1-0 para a equipe do Atlético Goianiense. Mas não pode desistir, o Guarani tem que manter a mesma postura e ficar atento nos contra-ataques e também nas bolas paradas, que é o forte da equipe do Atlético Goianiense. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, diz que DD Autopeças 38449283. O Marcelo tá ligado nas redes sociais, já já ele vem com mais mensagens lá pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. O Giovanni Paiola também está com a gente na TV Futebol no Interior, dando todo aquele suporte. Obrigado todo mundo, você que está com a gente no rádio, na TV. Bom demais ter você ligado com a gente. Vem a equipe do Atlético, bola ali com o centroavante, o camisa número 9, o Tito, foi pro chão, ficou pedindo falta. Levanta aí, Tito. Levanta aí, segue o jogo. O árbitro manda seguir o jogo. O Alexandre Vargas Tavares e Jesus. Também só ele que é nome, hein? Alexandre Vargas Tavares e Jesus. Bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Guarani não quer rifar a bola. Aí tentou tocar o Anderson. Toca errado. Parece que tá meio nervoso o Anderson. Bota a bola. A bola volta pelo meio. Rômulo por baixo. Chegou para cima dele ali o Ricardinho. Eu achei que foi falta do Rômulo para cima do Ricardinho, velho. Ele marcou falta do Ricardinho. Olha lá, ó. Mas o Ricardinho levantou o pé, né? Deu uma solada. Acertou o árbitro. Então tá, bola para a equipe do Atlético, trabalha a bola ali com o Júlio César. Júlio César para o Bruno Santos, autor do único gol do jogo, marcada 23, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, a bola volta ali para o camisa número 10, o João Paulo. Ele começa tudo de novo no campo de defesa, volta para René, capitão do time. O René toca a bola para o William Alves. O William Alves para Alisson. Alisson faz o passe, Denner vem na marcação, ele trabalha a bola, tem pedindo bola ali. O camisa número 7, o Rômulo, ele volta essa bola, trabalha a bola para Júlio César no meio, já voltou, tocou a bola aqui na ponta, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar. O Fernandes estava na jogada, chega a zaga do Bugre, tira, põe bola aqui para o campo de ataque, bola para o Nazar, ficou pedindo falta, o árbitro mandou seguir, e aí vem o Dragão, bola com o Bileu na ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Rômulo, Rômulo tem o Bruno Santos pedindo ali na esquerda, ele voltou, toca a bola para o Bileu vai virar o jogo, da esquerda para a direita, trabalha a bola para Júlio César, vai para o cruzamento, para o levantamento na boca do gol, Denner ajudando a defesa, joga a bola para a lateral, lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança, aqui pela direita, restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral, Campinas, 3242, 3125, lateral cobrado para a equipe do Atlético, bola aqui com o Rômulo, Rômulo vira, toca a bola para o Tito, chega na marcação ali para cima dele, o Baraco, o capitão do time, joga a bola para a lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança aqui pela direita, Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br, lateral cobrado, bola aqui pela direita, bola para Júlio César, o camisa número 11, na marcação, chega para cima dele o Kevin, joga a bola para a lateral para a equipe do Atlético Goianiense fazer a cobrança aqui pela direita, o Alisson vem sem pressa alguma, hein? Sem pressa alguma para fazer a cobrança do arremesso normal. Vem, coloca a bola aqui um pouco mais à frente. Ele vira, toca a bola na ponta. A bola ali para o camisa número 11, pro Júlio César. Júlio César vem na disputa de bola ali com ele, o Denner. Aí o último toque do Júlio César. Não conseguiu pegar na bola. A bola acabou saindo linha de fundo. Tiro de volta para o Bruno Brígido fazer a cobrança para a equipe do Guarani. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Nataresca. Eu digo para você... Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FI, tá marcando, você confere comigo, 29 passados do primeiro tempo. Faltam 16 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro 2018, terceira rodada, abertura da terceira rodada para você em Goiás. No Olímpico, o Atlético Goianiense tem Guarani não tem nada, Corsato. Amanhã Copa do Brasil, 7h30 da noite, com transmissão da Rádio FI, tem Vitória e Corinthians. Na quinta-feira tem o BR Debate, 8 da noite, ao vivo do Campina Chopp. Vamos lotar o Campina Chopp com a equipe Nota 10.
Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Vem a equipe do Atlético, trabalha a bola aqui no campo de ataque, a bola veio pro meio, voltou, trabalhou, bola com o Fernandes, sai na ponta, vem pro meio, toca a bola pro Tito, faz a parede, voltou, Bruno Santos pede, ele não toca, a bola volta pelo meio, João Paulo também pediu, chega a zaga do Bugre. Tira, Ricardinho, domina, sai jogando para a equipe do Guarani, toca a bola para Nazário, falta. Chegou pra cima dele, cometendo falta ali o jogador da equipe do Atlético Goianiense. Parece que doeu, hein? O Nazário tá no chão, tá caído o jogador da equipe do Bugre, ô Melo. É a falta cometida pelo Bileu, né? A camisa número 5, eu até entendo que mereceria ali um cartão amarelo, né? Pegou por trás ali o Nazário, que agora é ajudado ali pelo árbitro a se levantar. Guarani vai perdendo, portanto, para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro José Vanderlei Dalmolin. Ele escreveu aqui, ó, tô de olho na TV e ouvido na Rádio FI. Abraço, equipe. Ô, José Vanderlei, aquele abraço pra você. O Márcio Caminada também, mais uma vez com a gente. Fala, Marcião, um grande abraço pra você, viu? Obrigado pela audiência. O Valteir Dias, pra cima deles, Dragão. Um grande abraço pra você, Valteir. Bira Candeia, estou ligado em Colatina, no Espírito Santo. Pessoal que está com a gente aqui na TV Futebol Interior pelo Facebook, você participa, manda mensagem lá no Instagram, no YouTube, também pelo WhatsApp. Anote aí o nosso WhatsApp, 19 987 71 08 38. 19 987 71 08 38. Guarani rouba a bola, Ricardinho se joga na bola, toca a bola para Rondinelli, Rondinelli não consegue pegar, a zaga da equipe do Atlético tira dali, mete o pé na bola ali, o René, capitão do time, põe a bola pro campo de ataque, não tinha ninguém do Atlético Goianiense, a bola fica com o Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Logina Paiva, esse jogo aí depois do gol, né, parece que tá a caráter pro Atlético, só tá esperando o tempo passar, tá vencendo o jogo por 1-0, sabe da qualidade do Guarani. Sem dúvida nenhuma, sabe como marcar o Guarani também, e o Guarani acabou dando uma baixada no ímpeto, né? O Guarani que estava em cima da equipe do Atlético, marcava a saída de bola, jogava muito bem, os meias encostando um pouco mais no setor de ataque. Agora a gente vê o Atlético Goianiense chegando um pouco mais, tendo um pouco mais de liberdade, porque o ímpeto do Guarani deu aquela caída, né? Parece que foi um nocautezinho, deu aquela... Sabe aquela bambeada, aquele jump que dá aquela bambeada no adversário, dá aquela... Até levantar de novo o astral da equipe do Guarani vai demorar um pouquinho. Tomara que o Guarani não sinta essa situação, que continue fazendo um bom jogo que estava fazendo para não sofrer o segundo gol. É que a gente sempre fala, tomar cuidados, contra-ataques da equipe do Atlético e também as bolas paradas são aquilo que o Atlético Goianiense tem de melhor. O Guarani tem que marcar um pouco mais sob pressão, encostar um pouco mais no sistema de meio campo da equipe do Atlético Goianiense para não deixar fluir as jogadas da equipe de Goiás. Este é o futebol da equipe esportiva Nota 10. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Sempre pra sempre de bem com a vida no microfone da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Ô Melo, aquela jogada anterior lá pra cima do Nazário não pintou cartão não, né? Pro jogador da equipe do Atlético Goianiense, o Bilhão, não, né? Não pintou. E agora também não, né? O jogador da equipe do Atlético está saindo aqui, vai ser atendido pelo departamento médico. Tem gol do Dragão. A rede balança, placar ao vivo, o Futebol Interior informa. Pela Copa Libertadores é gol do Deportivo Lara da Venezuela pra cima do Millonarios. Agora Deportivo Lara 1, Millonarios 0. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Você tá com a gente aí na TV Futebol Interior? Não tá inscrito lá no nosso canal ainda? Inscreva-se no canal Futebol Interior TV lá pelo YouTube. Muitas novidades estão por vir. E na quinta-feira estaremos com o Balançando a Rede Debate lá no Campinas Shopee. No Campinas Shopee a partir das 8 da noite. No Cambuí, você tá convidado, torcedor bugrino, mas aí você paga a conta, tá? O torcedor bugrino pode ir lá, quer conferir o nosso programa, né? Vamos falar muito desse jogo do Guarani aqui contra a equipe do Atlético Goianiense. Você está convidado para ir lá, mas aí você paga a conta lá, rapaziada do Campinas Shop vai adorar, tá bom? Tem um chopp vermelho lá que o Marcelo nunca mais vai tomar, mas é muito bom. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Bruno Nazário, lá pela direita é pro Lennon, se pegar é perigo, vai para a linha de fundo, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, Nazário dominou, perna esquerda, fez a finta, bateu com a perna direita por baixo, chega a zaga da equipe do Atlético, tira.
joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança lá pela direita. É o quinto escanteio pro Guarani no jogo, Melo. É, a jogada do Leno ali pela direita, fez o cruzamento e o Nazário um drible, né? Desconcertante, mas a hora de cruzar foi travado na hora H. É mais um escanteio. Vai, Rondinelli, capricha! Rondinelli pra bola, levantamento na boca do gol. Sobe pra tirar dali a zaga com o Rômulo de cabeça, tira a bola, volta com o time do Guarani, bola com o Leno. Leno tocou bola pra Rondinelli. Rondinelli de primeira tentou fazer o passe pelo meio, procurava o Kaique, sobe a zaga, tira, mete a cabeça na bola ali, o René tira. Aí vem o jogador da equipe do Guarani, falta. O jogo tá parado, falta em cima do Leno. É, e o Leno tirou a touca, tava incomodando, está sem touca. Você prefere, o Carlos Rossato, com touca? Ah, mas tá engraçadinho, né? Tá gozadinho. Ou sem touca. Tá gozadinho o Washington Melo. É falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Lá pela direita vem Rondinelli pra fazer a cobrança da falta pra equipe do Guarani. Guarani perde o jogo pelo placar de 1-0, 35 passados desse primeiro tempo. Faltam 10 pra terminar no primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 pro Dragão. É falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. É o Rondinelli, sempre ele na bola parada. Vai pro levantamento, cavadinha. Levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da equipe do Atlético pra tirar. Último toque do jogador do Atlético. Só correu aí atrás da bola o jogador da equipe do Bugre. A bola acabou saindo para a linha de fundo. É escanteio para o Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Escanteio para o Guarani. Denner vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani na marca de 36 minutos passados. Sumiu a bola, hein? Tá de brincadeira. É, os caras estão ganhando todo o tempo possível. É escanteio para a equipe do Guarani. Sexto escanteio para o Guarani. 7 escanteios no jogo, só para o Guarani 6. É escanteio para o Bugre. Vem para a bola o Denner. Vem para fazer a cobrança. Bateu. Primeiro pau. Sobe a zaga da equipe do Atlético. Tira a bola. Voltou com o Nazário. Nazário voltou. Tocou para o Denner. Bateu. Pega na zaga de novo. A bola volta. Volta com o time do Guarani. Volta com o time do Atlético ali. Chega a zaga da equipe do Atlético para tirar. A bola acabou saindo para a lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Denner vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Vai deixar para o Kevin. Ou Denner. Um dos dois para fazer a cobrança do arremesso manual. Guarani perde o jogo pelo placar de 1-0. É o Kevin, vai colocar na grande área, levantou, tocou na boca do gol. William Alves sobe, tira de cabeça o Baraca, deixa passar a bola pro Anderson. Aí o Anderson dá um pico na bola, volta atrás, bola pro Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva Natanesca, eu digo para você: tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FI tá marcando, você confere comigo. 37 passado o seu primeiro tempo, 8 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, abertura, terceira rodada da Série B. O Atlético tá vencendo o Guarani. Guarani tá perdendo. Bruno Santos marcou 23 no primeiro tempo. 1 pro Atlético Goianiense, 0 pro Guarani, Corsato. Copa Libertadores da América, grupo 6, quarta rodada. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, na Vila, tem Santos e Estudiantes da Argentina. Amanhã tem Vitória e Corinthians, 7h30 da noite, Copa do Brasil, com transmissão da Rádio FI. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Futebol da equipe Nota 10 Esportes, Rádio Futebol no Interior, TV Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. A sua participação é importante demais, hein? Você pode participar. 19.987 710838. Márcio Caminado tá perguntando onde fica o Campina Chopp. Corsato, depois vamos passar o endereço do Campina Chopp pra galera, né? Vamos convidar o torcedor para comparecer lá no Campina Chopp, pagar a conta, lógico. Já tô falando aqui para não ter problema com ninguém, hein? Claro. O torcedor paga, cada um paga a sua, o Washington Melo paga a dele, e aí tá tudo certo. Bola para a equipe do Guarani, vem Nazário. Nazário pro Kevin, cruzamento, levantamento na boca do gol, mas não vale nada. O jogo tá parado. E por que tá parado, Washington Melo? O Kevin estava adiantado, e muito adiantado, hein? Mais ou menos uns 2-3 metros, né? À frente da linha aí da defesa do Atlético Goianiense. E um detalhe, viu, Carlos Corsato? Essa proibição, né? De não poder utilizar aí bandeiras, camisas de torcidas organizadas, instrumentos, é válida apenas para jogos no estado de São Paulo, porque o jogo é em Goiânia e a faixa lá da Fúria está esticada lá normalmente, o mesmo acontecendo com os integrantes, né? Usando aí as camisetas da torcida organizada. E o Atlético desce, bola na ponta esquerda, bola para Bruno Santos, vai para o cruzamento, levantou, tocou por baixo, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar. É o Baraca que está na jogada, tira, estufa o peito, sai jogando para a equipe do Bugre, toca a bola na ponta, bola para Rondinelli. Rondinelli abriu para Kaique, Kaique vem na disputa de bola ali com o pneu. O último toque do jogador da equipe do Atlético, a bola acabou saindo. Carlos. Saindo para a lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Bola para a equipe do Atlético, voltou, tocou a bola para o Rômulo, vai queimar dali, bateu para o gol, para fora do gol.
pra fora do gol, ela saiu, bateu forte o jogador do Atlético, Bruno Brígido pulou, ela saiu à direita do goleiro da equipe do Guarani. Chamou, falou, Corsato. Tá, só para passar então o endereço do Campina Chopp, né? O Campina Chopp que fica no Cambuí. Então, pessoal, a partir das 8 horas da noite na quinta-feira, já estaremos lá, né, no Campina Chopp. Olha que dificuldade. João Mendes Júnior, que o mamão não faz de falta, né, rapaz? Endereço Avenida João Mendes Júnior, 258, ali no Cambuí, em Campinas, é onde está situado o Campina Chopp. João Mendes Júnior, 258 no Cambuí. O Campinas Chopp. Tem chopp de tudo quanto é qualidade lá, viu? Você vai gostar, eu tenho certeza disso. Tem o Balançando a Rede, 8 da noite. Convidados, né? A equipe esportiva Nota 10, claro, né? Marcelo Corsato vai comandar. Quinta-feira, dia 26, 8 da noite. Vai debutar comandando o programa de externa, né? Isso. Porque o cara... estreia em programas de externa. Isso. E o Washington Melo, Claudinei Corsi, Guina Paiva e toda a galera, Giovanni Paiola, né? Eu estarei como motorista. Doutor, não vai? Não. Eu estarei como motorista e também como mesa de som. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola pelo meio, bola para Nazário, Nazário para Ricardinho, chega, zaga da equipe do Atlético, tira. Põe bola para o campo de ataque, vem o Atlético, bola aqui para o campo de ataque, Kevin na marcação. O árbitro marcou falta, é? Pegou a falta, não, né, porque não foi, viu? O César ficou pedindo falta, não foi, segue o jogo. Segue o jogo, bola para a equipe do Guarani. Rondinelli vira o jogo da ponta direita, ele trabalha a bola aqui na ponta esquerda, procurava o Denner. O Denner tá aberto aqui pela esquerda. Eu não gosto desse posicionamento do Denner. Quero saber do comentarista. Guina Paiva, o Denner tá jogando aqui abertão, aberto pela ponta esquerda. Funcionou bem nos primeiros 15 minutos de jogo, antes da feitura do gol da equipe do Atlético. Depois, com a marcação um pouco mais sólida da equipe do Atlético Goianiense, o Denner acaba ficando sem função nessa posição. Eu, se fosse o técnico Humberto Loser, faria uma modificação simplesmente na função de cada jogador. Recuaria um pouco mais o Rondinelli no meio e puxaria o Kaique um pouco mais pelas beiradas, até porque o Kaique está sem função também entre os zagueiros. Fecha um pouco mais a marcação no meio e deixa o Denner, que é um jogador surpresa, que é um jogador que gosta de aparecer um pouco mais como atacante. É simples, dá para fazer. É só os jogadores prestarem um pouco mais atenção naquilo que o treinador pede. E vem a equipe do Guarani, bola aqui pela ponta esquerda, é o Denner, vai pro cruzamento. Ela passa, sai, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Clever fazer a cobrança. Tá aí o Guina Paiva dando a dica tática. Guina Paiva, o comentarista tático aqui da Rádio e TV Futebol no Interior City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. 987-710838. Esse é o nosso WhatsApp, código de área 19 para você participar. 42 minutos 20 segundos passados deste primeiro tempo, 2:35 para terminar o primeiro tempo de jogo. 1 pro Atlético, 0 pro Guarani, Guina. Eu fiz justamente essa observação porque o Baraca, ele tá chegando muito. O Baraca, tudo bem que a gente sabe que ele tem um posicionamento bom, uma marcação forte, um físico muito bom, mas vai continuar dessa maneira, marcando lá atrás e dando bote no setor defensivo da equipe do Atlético Goianiense, não aguenta muito fisicamente pro segundo tempo, não. Então, o Denner poderia muito bem fazer essa função de dar esse primeiro bote na saída de bola da equipe do Atlético Goianiense. E vem a equipe do Guarani, Rondinelli trabalha a bola para Nazário. Nazário segura demais a bola também, né? Aí vem a equipe do Atlético, ganha essa bola, trabalha a bola ali com o Rômulo. Rômulo tenta fazer o passe no meio pro Tito. Foi pro chão ali o jogador da equipe do Atlético Goianiense. O árbitro tá marcando ali o cartão pro Ricardinho. Ricardinho pegou ali o jogador da equipe do Atlético. E o árbitro tá dando cartão pra ele, viu, Melo? O primeiro cartão do jogo, né? Pro Ricardinho, camisa 7. Lembrando mais uma vez que o Guarani tem aí o Felipe Maia, né? Pendurado com 2 cartões amarelos. Então todo cuidado é pouco, né? Porque se levar o terceiro hoje, fica fora do derby. Carlos. Pois não? O Alex Castro tá mandando boa noite, diz que tá em Alfredo Marcondes, São Paulo. E tá mandando um abraço aqui pro Ricão, o Felipe. Tá tomando um tererê. Você já tomou tererê, Corsato? Eu não sei o que é, cara. É uma bebida, né? Não, eu já experimentei chimarrão. Então, é gelado, né? Então, um abraço aí pra galera. Ele tá perguntando. Deixa eu ir daqui. Se São Bento, Ponte e Guarani vão subir, Carlos. Já o Guina responde, porque o Atlético vem. Bola pro campo de ataque. Júlio César, perna esquerda na bola, bateu pro gol. Fica fácil pro Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa. O nosso
Bola de Cristal, Guina Paiva vai responder já porque o Guarani vem. Bola aqui pela ponta direita, Nazário. Tocou pro Leno, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Era ali pro Kaique, sobe a zaga pra tirar. René, poderoso René, mete a cabeça na bola, tira dali. A bola volta pro time do Atlético que vem. Bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Rômulo. Título passou, pediu, tá entre os zagueiros. Rômulo sai da ponta, vem pro meio. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O Anderson foi pra cima ali do jogador da equipe do Atlético. Levantou o cara, mas o árbitro manda seguir. Bola pro Guarani que ganha essa bola para Nazário. Na ponta direita ele traz a bola para a perna esquerda. Pode queimar, daí vai bater pro gol. Pegou o Clever. Contra-golpe gigante, poderoso do Guarani. Bola com o Nazário. Trouxe para a perna esquerda e bateu pro gol. O Clever foi para ela, fez a defesa, Melo. E eram 2 jogadores a marcação do Bruno Nazário. Ele protegeu bem e com o pé esquerdo, né? Arriscou ali na entrada da grande área, chute forte. Bola rasteira. Mas o Clever, bem colocado, fez a defesa, não deu rebote. 1 minuto de acréscimo e vamos até 46. E o Giovanni Paiola, né, tá com frio, já colocou ali até a touca. Júlio César vira o jogo, da direita para a esquerda, trabalha a bola para Bruno Santos, autor do gol da equipe do Atlético de Goiás, 45 e 30 segundos para terminar o jogo. Bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, toque na grande área, a bola vai entrando. Gol! É do Atlético, é do Fernandes, a bola tá lá dentro! Mas que falha gritante da zaga do Guarani. Toque de bola do jogador da equipe do Atlético, entrou na grande área, entrou sozinho. O Fernandes, até achei que estava impedido. Mas entrou entre os zagueiros, tirou do goleirão Bruno Bristo, mandou a bola pro fundo da rede. Fernandes amplia na marca de 46. Primeiro tempo, Fernandes faz 2 pro Dragão, 0 pro Guarani e apita o árbitro. Fim de jogo, fim de primeiro tempo no Pedro Ludovico. Último lance do jogo foi o segundo gol do Atlético. Fernandes foi para a rede, 2 para o Atlético, 0 para o Guarani. Saída dos jogadores do gramado, Washington Melo. Ouvindo aqui o Rondinelli sobre esse 2-0. Futebol é muita concentração, né? Hoje o time criou, teve várias chances de gol, não conseguiu converter em gol. E 2 descuidos ali, uma de bola parada. E agora uma infelicidade também no último minuto tomar o gol. O meu professor tem a falar no intervalo aí, voltar mais ligado um pouco. A gente tá jogando bem, mas não adianta jogar bem, tem que fazer o gol e tem que ter um pouco mais de atenção. Ah, pois não, portanto o Rondinelli falando aqui no microfone da Rádio FI, lamentável, né? O Guarani jogando bem, mas perde de 2-0 intervalo, ouvindo aqui agora o jogador do Atlético Goianiense, o Bruno Santos. Começamos o jogo um pouco mal, os caras pressionando, mas depois dos 5, 10 minutos a gente equilibrou o jogo, ficamos até melhor no jogo. Tivemos 2 chances ali, conseguimos fazer. Agora voltar mais focado, mais concentrado para acabar o jogo vencedor e sair daqui com a vitória. Ah, pois não. Portanto, né, o último jogador do Atlético Goianiense saindo por aqui também. Guarani vai perdendo 2-0, hein? Olha, no último minuto aí, praticamente aí, quase nos 46, numa falha novamente aí do zagueiro Anderson, né, que ficou parado, né, levantou o braço pedindo ali a linha de impedimento. E no primeiro gol, o Anderson desviou a bola de cabeça para dentro da área, né? Então, facilitou ali a situação para o Bruno Santos, que fez o gol de pé esquerdo. E agora, no segundo lance, né, no segundo gol, ele pediu ali um impedimento que não houve, né, levantou o braço, não foi para a marcação. E aí o Fernandes, né, o número 8, ficou livre de marcação. Só teve o trabalho de tocar aí na saída do goleiro Bruno Brígido. Portanto, Atlético Goianiense vai vencendo o Guarani pelo placar de 2-0. Foram mandar, né, o Fernando Lombardi embora, né? Zagueiro que estava entrosado ali com o Felipe Maia. Agora deu no que deu, né? Colocaram aí o Anderson para jogar e já fez 2 lambanças. Então, e tem outra, né? O Edson Silva no banco de reservas joga muito mais que esse tal do Anderson. Então, o seu Humberto Louser, por favor, já muda agora no vestiário. 2 alterações cantadas, né? O Guina Paiva, comentarista,
Até saiu aqui o meu fone, já tô nervoso. Calma, Melo, calma. 2 alterações cantadas. Vou ajudar você aqui. Tira aqui o tal do Kaique, que não fez absolutamente nada, já coloca o Anselmo Ramon. E tira também o seu Anderson e põe o Edson Silva. Falei. O Anselmo Ramon só tem condições de jogar 30 minutos. Mas põe antes mesmo. Vai pro sacrifício. Foi o que disse o treinador. O Guina Paiva. Oi. Desses ingredientes todos aí, que o Washington Melo foi ali no mercado, comprou, faça aí um bolo do que foi esse primeiro tempo. Guarani perdendo para a equipe do Atlético 2-0. Olha, o que o Guarani está fazendo hoje, nesse começo de competição, mais ou menos reputa o começo de temporada, o começo de participação no Campeonato Paulista da equipe do Guarani. Foi a mesma coisa, com erros defensivos. A equipe joga bem do meio campo para frente, uma equipe muito bem acertada, uma equipe coesa, uma equipe que já está alinhada do meio campo para frente, só que defensivamente ainda costuma a cometer erros, e erros não só de posicionamento, mas também erros individuais. Desta feita, na partida de hoje, o Anderson cometeu 2 erros. Um foi tentar tirar de cabeça para trás, coisa que não se faz, porque aí você fica de costas para o seu adversário, e outra em tentar, levantar os braços. O zagueiro tem que ir para a bola, esteja impedimento ou não, zagueiro tem que ir para a bola. Então 2 erros, um de posicionamento e o outro um erro, infelizmente um erro crucial, um erro pessoal, onde o jogador acabou levantando as mãos para tentar pedir um impedimento que acabou não acontecendo. Então erros que culminaram até o momento com a derrota momentânea do Guarani por 2-0. E quando o Anderson levantou o braço, ele chegou até a me enganar, porque eu achei que estava impedido. Mas zagueiro não pode levantar o braço. O zagueiro tem que prestar atenção de onde vem essa bola. Verdade. E zagueiro tem que prestar atenção na movimentação dos atacantes. Não adianta ficar preocupado ali com a Bezerra, será a morte da Bezerra, quem que sabe como é que tá o dólar hoje, o euro subiu, baixou, não. É movimentação. Normalmente, numa jogada como essa, em profundidade, ou um atacante que está improvisado no meio, ou um dos volantes faz essa função de penetração. Então o zagueiro tem que estar muito bem treinado e muito bem atento nesse tipo de situação. O Anderson estava olhando para uma outra situação e acabou não percebendo que o atacante acabou entrando para o meio da zaga e acabou fazendo o gol. Esse Guina Paiva, o comentarista tático aqui da Rádio Futebol Interior, analisando o primeiro tempo mas daqui a pouco ele vai falar mais do comando do Marcelo Corsato, porque o intervalo do jogo já começou. Intervalo do jogo. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior.
Restaurante Pizza do Dadá. Entrega online. Acesse pizzadodadá.com.br ou ligue 3242-3125. Restaurante Pizza do Dadá. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Futebol de um jeito diferente. radiofi.com.br. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Agora 8h09. 8 da noite, mais 9 minutos. É o intervalo nota 10 da equipe Nota 10 de Esportes. Série B, Campeonato Brasileiro, abertura da terceira rodada. O Guarani vai perdendo, o Atlético Goianiense vai vencendo pelo placar de 2-0. Você está com a gente no Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal. Clica lá no sininho para ativar as notificações. Tá bom? Futebol Interior TV. Se você não está acompanhando a gente pelo YouTube, vai lá e se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV, as novidades do portal Futebol Interior, da Rádio FI e da TV Futebol Interior por lá. Estamos também no Facebook e Instagram Futebol Interior. Tem o nosso WhatsApp 19 987 71 0838. O Luiz Cláudio está perguntando como o Guarani está no jogo, e eu já vou passar esta pergunta para o nosso comentarista, o Guina Paiva, dentro do intervalo nota 10. E aí, Guina, 2-0 para o Dragão. Os primeiros 20 minutos o Guarani jogou muito bem, jogou marcando a saída de bola do Atlético Goianiense, teve no mínimo três oportunidades da feitura do gol, acabou não fazendo. A partir do 23º minuto, com o gol da equipe do Atlético, deu uma desarrumada na equipe do Guarani. O Atlético cresceu em campo, o Guarani começou a marcar um pouco mal, né? Alguns jogadores ficaram abaixo das suas atuações que estavam nos primeiros 20 minutos. O sistema de marcação ficou apenas para o Baraque e para o Ricardinho. O Denner, uma figura, ficou apagada porque é um jogador que estava cumprindo a função ofensiva aberto pelo setor esquerdo. O Rondinelli, por característica, já era um jogador de marcação, e o Nazário muito menos. Então você perde aí, querendo ou não, 3 jogadores, ficando só o sistema de marcação incumbido para o Baraca e também para o Ricardinho. E aí acabou o Atlético Goianiense tendo as ações da partida a partir dos 23 minutos com a feitura do gol, tendo mais chances que a equipe do Guarani. O Guarani, infelizmente, acabou sucumbindo após a feitura, inclusive do segundo gol. Não sei agora o que o técnico Humberto Loser vai fazer. Se fosse eu o treinador da equipe do Guarani, eu tiraria o Kaique, né? O Kaique é um jogador que praticamente não disse a que veio, um jogador voluntarioso, mas está encaixotado no meio da marcação dos 2 zagueiros da equipe do Atlético Goianiense, e também poderia fazer uma modificação no meio, né? O Denner, que é um jogador que apareceu muito bem na última partida, mas não jogou ao lado do Rondinelli. Então você faz, ou você tira o Denner, ou você tira o Rondinelli. Uma dessas duas peças poderiam sair para que o Guarani flua um pouco mais. Precisa um pouco mais de marcação e precisa um homem para organizar um pouco mais esse meio. Faz a opção, ou tira o Denner, ou tira o Rondinelli. Aí não tem problema. Os dois, no esquema que o Guarani está jogando e precisando da vitória, não dá para fazer. Para Prone Alimentos, acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. Deixa eu mandar um abraço para o Claudinei Corsi, estará com a gente no Campina Chopp nesta quinta-feira, 8 da noite, também no BR Debate. Ferrolínea, agora com o Metalon, acesse ferrolinea.com.br. Ô Guina, os gols do Atlético Goianiense
falhas da defensiva do Guarani? Falhas defensivas. A primeira é uma falha grotesca do Anderson, né? O zagueiro que se preza, ele não pode. Isso está na cartilha do zagueiro. Você nunca cabeceia dentro da sua área para trás. Porque quando você faz isso, você fica de costas pro atacante. E aí você fica vulnerável. Até você virar-se e se preparar para a marcação, o atacante já bateu. Foi o que aconteceu com o zagueiro Anderson. E no segundo gol, o mesmo Anderson, infelizmente, acabou não acompanhando a evolução do jogador da equipe do Atlético Goianiense, do Fernandes, e por isso mesmo acabou levantando a mão. Zagueiro que acompanha, zagueiro que não acompanha, fica só observando, vai tomar nas costas. Foi o que aconteceu com o zagueiro da equipe do Guarani. Uma frase que o Washington Melo sempre fala, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. O Guarani até tomar o primeiro gol era melhor em campo. Hoje ele pegou sem dúvida nenhuma, melhor em campo porque tinha as ações da partida. O Guarani entrou com uma postura ofensiva que chamou a atenção, inclusive adiantando um pouco mais os seus atacantes. O Rondinelli aberto pelo setor de meio campo, Denner pelo setor esquerdo, Kaique como centroavante e o Nazário pelo setor direito. Isso fazia com que a equipe do Guarani pressionasse a saída de bola. Eu me lembro de um comentário bem no comecinho do jogo e eu falei, tome cuidado, o Guarani tem que manter a postura, mas tomar cuidado com as jogadas aéreas da equipe do Atlético Goianiense, principalmente os contra-ataques. São as duas jogadas muito bem ensaiadas pelo técnico Cláudio Tencati da equipe do Atlético Goianiense. Em uma acabou dando certo, que foi a cobrança do escanteio, onde o zagueiro acabou falhando e jogando essa bola para trás. Então, mais uma vez eu repito, o Guarani joga bem, se apresenta bem fora de casa, mas também tem que cuidar do setor defensivo. É o único ponto que assemelha-se ao começo de temporada, ao começo de competição no Campeonato Paulista. O Guarani começou assim também dentro da competição paulista, ou seja, com o sistema defensivo individualmente falhando bastante. Ô Rede, deixa eu pegar uma informação da Rede, tem um comercial aí, Rede? Não, né? Então a gente vai direto aqui. Série B, Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, além desse jogo do Atlético Goianiense com o Guarani, vai dando o Atlético Goianiense 2-0 no primeiro tempo. Daqui a pouquinho a bola rola para Fortaleza e CRB, em 9h30 da noite. Na sexta-feira, jogo com transmissão da Rádio Futebol Interior, retransmitindo a Rádio Guarujá. Figueirense pega a equipe do Boa Esporte, 7h15 da noite. Também na sexta tem CSA e Oeste, esse jogo 8h30 da noite. E jogo com transmissão da Rádio FI, retransmitindo a Rádio Banda B, 9h30 da noite. O Coritiba pega o Criciúma. No sábado, Juventude e Avaí, 16h30. O time do Vila Nova pega o Sampaio Correia, o Paysandu pega o Brasil, a Ponte Preta o Londrina, a transmissão da Rádio FI, e o São Bento a equipe do Goiás. Final do intervalo, nota 10 para Prone Alimentos, Ferrolínea, Churrascaria Recanto do Sul, Restaurante Pizzaria do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Vem aí de volta com os senhores, senhoras. Marcelo Corsato comandou o intervalo, nota 10 da equipe Nota 10 de Esportes Rádio Futebol Interior. Vai começar o jogo no segundo tempo, posse de bola no Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando no Estádio Olímpico em Goiânia. Rádio Futebol Interior. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro atrás dela. Corro que corro atrás dela para trazer todas as informações do esporte do futebol para você. Futebol, minha paixão. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, bola para Baraca. Baraca faz o passe na ponta esquerda, abre o jogo, toca a bola ali pro Nazário. Nazário, Guarani perde o jogo pelo placar de 2-0. Daqui a pouco o Washington Melo vai informar se o técnico Beto Lousa mexeu nesse time do Guarani. Não mexeu, Carlos. E errou, né? Porque já tinha que mexer. É o mesmo time do primeiro tempo. Não mexeu o técnico Humberto Louser do time do Guarani. A bola vem com o Guarani, bola com o Lennon. Lennon toca a bola para Nazário. Nazário pro Lennon, vai para a linha de fundo. Pro cruzamento, é pro Kaique, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga com o René, o capitão do time, tira dali. A bola volta de novo com o Guarani, ganha a segunda bola. Ricardinho ganha essa bola para a equipe do Guarani. Toca a bola pelo meio, bola para Baraca. Baraca voltou, tocou a bola para Rondinelli. Rondinelli perde a esquerda na bola, vem na disputa de bola com ele ali, o zagueiro da equipe do Goiás. Rondinelli perdeu o passe no meio. Bola para a equipe do Atlético Goianiense. Nossa, chamei de Goiás. O torcedor do Atlético deve ficar bravo com o narrador numa hora dessas. Bola ali pela direita, bola para Rômulo. Rômulo faz o passe pelo meio. Boa bola na entrada na grande área. Era pro João Paulo. Chega a zaga do Guarani. Bruno Brígido tem que sair de cabeça para tirar dali. A bola volta com o Atlético. Bola com o Júlio César. Júlio César toca a bola na ponta esquerda, sai jogando. Opa!
Chegou pra cima do jogador do Atlético ali, o camisa número 8, o Fernandes. O número 3 do Guarani, o Felipe Maia. O Fernandes ficou pedindo falta, o árbitro marcou escanteio, é isso, Melo? Marcou apenas escanteio e o Atlético Goianiense também é o mesmo time da primeira etapa. Não mudou, o Guarani perde o jogo 2-0. É escanteio para a equipe do Atlético de Goiás fazer a cobrança aqui pela esquerda para a bola. Vai para o cruzamento, Bruno Santos para ela. Levantamento, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Procurava ali o René, sobe de cabeça a zaga do Guarani, tira a bola, volta de novo com o time do Atlético. Bola com o Fernandes. Fernandes um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa. Bola para o Bileu. Bileu faz o passe, procurava ali o camisa número 11, o Júlio César. O passe foi muito forte para ele, a bola acabou saindo. Bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de defesa, o Kevin vem repor a bola em jogo para a equipe do Guarani. O Atlético vence o Bugre pelo placar de 2-0. Ferrolinha. Comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. A Ferrolinha agora trabalha com Metalão. Fale com a rapaziada lá da Ferrolinha. Ferrolinha. Comércio de ferro e aço para construção civil. Agora chegou ali o camisa número 2 da equipe do Atlético, o Alisson. Metendo o bração ali pra cima do Denner. Denner foi pro chão, falta pro Guarani. O Denner ficou sentindo. O jogador do Guarani tá caído lá. O jogador do Bugre. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças. 38449283. Falta cobrada. Denner já levantou. O Guarani perde o jogo por 2-0. Trabalha a bola com o Felipe Maia. Felipe Maia para Ricardinho no círculo do gramado, na risca aquele vídeo do gramado, toca a bola para Leno. Leno é obrigado a voltar a bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Felipe Maia para o Anderson, segundo Guina Paiva, segundo Washington Melo, falhou nos 2 gols o zagueiro da equipe do Guarani. A bola volta pelo meio, volta a bola com o camisa número 3, o Felipe Maia toca a bola aqui no meio, bola para Baraca busca o jogo, toca a bola para o Kevin vem, busca o jogo, sai da ponta, vem pro meio, joga meio penso ali o Kevin, né? Trabalha a bola pro camisa número 7, Ricardinho domina, o Tito, centroavante, camisa número 9 do Atlético Goianiense, vem na marcação pra cima dele, ele toca a bola pro Felipe Maia, aí o Felipe Maia põe a bola pro campo de ataque, a bola pro Nazário, disputando ali com o zagueiro, com o capitão René, melhor pra zaga da equipe do Atlético, tirou, mas o Guarani ganhou, roubou, bola com o Denner pela direita pro Kaique pro Leno, vai pro cruzamento por baixo, o rasteirinho, chega a zaga da equipe do Atlético pra tirar, o William Alves, pra dar um bico nessa bola, pra tirar dali, a bola volta com o Guarani, Kevin ganha essa bola, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Bruno Brígido, com a perna esquerda, dificuldade do Bruno Brígido, mas consegue toca a bola ali na ponta, bola pro Felipe Maia tem o Anderson na quarta zaga, ele toca a bola pra Baraca um pouco mais à frente, bola pra Nazário no círculo do gramado, volta a bola, o Atlético vai fazendo a marcação sob pressão, não deixa o Guarani jogar, volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Anderson pro Kevin, sai da ponta, vem pro meio, volta, o Guarani vai tocando, esse jogo também não vira nada, hein? Lateral para zagueiro para lateral, isso aí também não tá virando nada, hein, Guarani? Restaurante Pizza da Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Tacarama em Campinas, bola para Ricardinho para Nazário, aí sim, é jogo para frente, bola do Ricardinho, tentou fazer o passe na ponta pro Rondinelli por baixo, Alisson se joga na bola, joga a bola para lateral pro Guarani fazer a cobrança. Kevin tem pressa, Guarani perde 2-0, quase 5. Passado o segundo tempo, as equipes as mesmas que começaram o jogo. Bola para Ricardinho pro Baraca, pode até bater daí se quiser. O Baraca era o Felipe Maia que tava com a bola, tocou bola pro Nazário no peito, matou bonito, é bom o jogador Nazário, toca a bola para Rondinelli, chegou empurrando. Cometeram falta ali para cima do jogador da equipe do Atlético, o jogo tá parado, é falta pro Dragão fazer a cobrança no campo de defesa, falta lá em cima do camisa número 3, o William Alves, o jogo tá parado, falta pro Atlético fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM tá marcando, você tá conferindo comigo, 5 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo, faltam 39,5 para terminar o jogo, no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, no Olímpico em Goiânia, Goiás, Atlético Goianiense 2, Guarani 0, Corsato. Amanhã, Copa do Brasil, 7h30 da noite, com transmissão da Rádio Futebol Interior, tem Vitória e Corinthians. Quinta-feira, 8 da noite, tem o Balançando a Rede Debate, com toda a equipe Nota 10, ao vivo do Campinas Shopping. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19 3844 9283. E agora o Atlético Goianiense tem uma falta
perigosa aqui pela esquerda. É o Bruno que vai. Não, deixou. Bola pro Júlio César. Cavadinha. Levantamento na boca do gol. Sobe o Guarani para tirar ali com o Kaique. Ajudando a defesa. Tira dali. A bola volta. Volta com o Rômulo. Rômulo, Júlio César. Cabeça na bola. Ele volta um pouco mais atrás. Bola pro William Alves. O camisa número 3 põe essa bola pro campo de ataque. Ninguém ali da equipe do Atlético. O Lennon tira de cabeça. Faz o passe pro Ricardinho. Aí o Ricardinho deu bobeira. A zaga da equipe do Atlético Goianiense tira. A bola vai pro Tito. Aí o Tito vem na disputa de bola com o Anderson. Foi no corpo do Anderson. Nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Bola para a equipe do Guarani. O Bruno Brígido sai do gol. Tranquilo para ficar com ela. Futebol da Rádio Futebol no Interior conosco. Prone Alimentos. Feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Quinta-feira tem o PA lançando a rede de debate no Campinas Shopping no Cambuí. João Mendes Júnior 258 com tudo. Equipe esportiva nota 10. Guarani vem. Bola para o campo de ataque. Bola para o Denner. Fez a proteção. Falta. Pegaram ali o jogador da equipe do Guarani por trás, pegaram o Denner por trás, não pode, é falta pro Guarani, Melo. É, falta perigosa, né? Frontal, apesar de um pouco distante, mas o Rondinelli está ajeitando, tem por ali também o Bruno Nazário. Vamos ver, né? Na bola parada, de repente o Guarani pode diminuir o marcador, mas está difícil, viu? Guarani perde 2-0. Futebol da Rádio Futebol no Interior conosco, Churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. 3 homens do Atlético Goianiense na barreira. A barreira que fica no meio, né? Goleirão Clever no canto esquerdo. Pra bola, o Ricardinho bateu pro gol, pegou na barreira, voltou, sobrou pro Kaique. Sai do gol Clever. E aí o Kaique veio na disputa de bola. Pra mim, jogada normal, né? A disputa pela bola, mas parece que acertou o goleiro do Atlético, que está no chão sentindo ali, o goleiro da equipe do Atlético Goianiense, Melo. A bola bateu na barreira e não havia impedimento, né? E o Kaique não tinha o que fazer, né? Ele foi dividir ali com o goleiro e acabou levando a pior, né? Para mim, não chegou a acertar em cheio, né? O rosto ali do Kleber, mas como o time está ganhando de 2-0, ele aproveita, né? Para ganhar aí um tempo. O Atlético ganha tranquilamente, 2-0. Vamos ver, agora vai ficar uns 45 minutos aí sendo atendido. Carlos. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil no centro de convivência em Campinas. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Vai lá, Corsato. Estamos aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Futebol Interior e também na TV, Futebol Interior TV, no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal. O Cristiano Pazetti, abraço meu amigão Corsato e amigão Washington Melo. O Albert Cavalcante está perguntando por tudo que já aconteceu nesta temporada, quem vai ter um final feliz no final. Ponte Preta ou Guarani, já o Guina responde. No final da temporada na Série B, ou seja, subindo, né? Ascendendo a principal divisão do futebol brasileiro. Fábio Vasconcelos, perdi a minha aposta, porque apostei no Guarani. O Valteir Dias tá dizendo que é pro Fábio aprender a apostar. O Charles Muniz tá mandando aqui um Dali Atlético. O Fábio Sobral, Ceará, ligadinho aqui em casa com vocês. Muito boa transmissão, show de bola. Pessoal participando com a gente, Carlos. E você pode continuar participando do TV Futebol no Interior no YouTube. Inscreva-se em nosso canal Guarani. Vem bola aqui pro campo de ataque. Rondinelli pro Kaique, tá impedido. Tá na frente o atacante da equipe do Guarani. O árbitro para marcar. Mas será que o Beto Lousa não viu que não tem a mínima condição, né, do Kaique, né, ser titular da equipe do Guarani? Pô, põe aí Guilherme, Serafim, Anselmo Ramon, qualquer um. Agora você quer o Serafim? Pode pôr qualquer um aí, pelo amor de Deus. Kaique não dá, irrita qualquer um. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo pra você. Tempo. E toque eletrônico, mesa de som da Rádio Futebol no Interior, TV Futebol no Interior, marcando você, conferindo comigo. 10 minutos passados, 10 passados o segundo tempo. Faltam 35 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol. O jogo tá parado, viu, torcedor? O Tito, centroavante da equipe do Atlético Goianiense, sente no campo de ataque. O jogo tá parado. Bola para a equipe chegar, uma chegada ali do Ricardinho para cima dele, né? Pra cima do jogador da equipe do... Cara, não foi o Ricardinho não, hein? Depois vou confirmar aqui pra ver. Não foi o Ricardinho não, porque tava no lance ali o camisa número 10, o João Paulo. E aí pegaram, ele foi sozinho, será? Ele caiu de mau jeito. Foi na queda, agora a TV mostra aqui. Foi na queda sozinho, o Tito
Tá sentindo, foi no Cox ali, viu, Washington Mello? Ele que não chega pra lá no Rondinelli no primeiro tempo, depois daquele elástico. E depois que ele sofreu essa pressão, o Rondinelli, pra mim ele murchou, viu? Não fez mais nada. Ele estava jogando bem. Depois o presta atenção ali do Tito. E o Guarani vai mexer, hein? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Saindo o Kaique para a entrada do 18, né? O Anselmo Ramon. E vai entrar o baixinho também, o Guilherme, né? Então, portanto, a estreia do Anselmo Ramon. Pelo jeito ali vai sair o Ricardinho, hein? Ricardinho, olha só, tirando aí um volante. Ricardinho não gostou muito, né? Com uma cara de poucos amigos. Mas como ele já tem cartão amarelo, é melhor, né? Preservar. Sai o Ricardinho, 7 para a entrada do Guilherme, 16. Já em campo, agora vai! Bom, a bola vai voltar a rolar. Deixa eu completar o giro do placar e vou chamar o Guina Paiva para falar das alterações. 12 passados deste segundo tempo, 33 para terminar o jogo. Atlético Goianiense 2, Guarani 0, Corsato. É o segundo gol do Deportivo Lara pela Copa Libertadores da América, o segundo do Sierra, agora cobrando o pênalti. Deportivo Lara 2, Milionários 0. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Este é o futebol da equipe esportiva Nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Guina Paiva vai falar já já, porque vem Rômulo, vem o Atlético, tocou pro Tito, vai queimar daí, bateu pro gol, sobrou pro João Paulo, vai fazer, bateu pro gol. Gol! Do Atlético, é do João Paulo. Alegria, alegria, a galera vibrou, Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo, o Tito errou o chute e a bola ficou a caráter para o João Paulo, na cara do Bruno Brígido. Zaga do Guarani de novo parou, hein? Parou para pensar, estacionou a zaga do Bugre e o João Paulo mandou no quadrado, mandou na caixa. É o terceiro do Atlético. Atlético Goianiense 3, Guarani 0. O Dragão cospe fogo para cima do Bugre. João Paulo para a rede, 13, segundo tempo. Atlético Goianiense 3, Guarani 0. João Paulo 10, é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Estádio Olímpico em Goiânia. 3 pro Atlético, 0 pro Guarani, goleirão Bruno Brígido. Essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol do jogo. O terceiro gol do Atlético, o gol do João Paulo, printa essa tela aí, Washington Melo. Agora virou goleada, né? 3-0 para o Atlético Goianiense, agora a falha foi do Kevin, né? Que dava a condição lá do lado esquerdo, mas ele, em vez de se adiantar, né, não percebeu, ficou parado no chute ali do Tito, a bola resvalou ali na zaga e sobrou pro João Paulo, né? Ele mesmo achou muito fácil, né? Ficou livre ali de marcação, ainda olhou pro Bandeira, quando viu o Bandeira correndo pro meio campo, aí que ele foi comemorar. 3-0 o Atlético Goianiense. Guarani perde, 3-0, vem Bugre, bola com o Baraca, vai queimar, ali bateu pro gol, pra fora do gol, para sair o liga de fundo. Tiro de volta, pro goleirão da equipe do Atlético, Clever, fazer a cobrança. Ô Guina Paiva, quanta coisa aconteceu no jogo, ia te chamar para as alterações, tava 2-0. Os caras entraram em campo, 3 pro Atlético, 0 pro Guarani. Que me perdoe o Humberto Louser, mas acho que ele fez um erro, teve um erro na sua modificação, que foi a saída do Ricardinho. Só havia 2 jogadores marcando nesse time no meio de campo, que era o Ricardinho e o Baraca. Agora só vai ficar pro Baraca, até porque ele vai ser obrigado a recuar o Denner para fazer essa marcação, e não é do Denner fazer isso. Então por que já não tirou um dos dois? Ou o Denner ou o Rondinelli? Deixavam o Ricardinho,
Por quê? Mas tem cartão amarelo. Grande coisa que tem cartão amarelo. Você prefere tomar mais uma partida como essa ou você prefere ficar sem um jogador para a próxima partida? O jogador também é ponderado, ele não vai também ficar dando pancada. Então acho que ele errou. Eu não tiraria o Ricardinho, tiraria o Rondinelli para colocar mais um atacante ou um meia, tanto faz. E aí sim ele poderia ter feito a modificação que quisesse. E vem o Atlético, bola com o Tito, aos trancos e barrancos. A zaga do Guarani tirou, a bola voltou com o Rômulo, bateu pro gol, pegou na zaga, sobrou, voltou pro Guarani. Bola aqui pra ponta, trabalha a bola, o time do Bugre, bola com o Anselmo Ramon, pega pela primeira vez na bola, tenta tocar pro Rondinelli, chega a zaga da equipe do Atlético, tira, sai jogando o time do Atlético. Ferro, linha comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366, vem o Atlético, trabalha a bola lá pela direita, bola pro Rômulo. Guarani parece que tá perdido em campo, hein? Rômulo pela direita, toca a bola para Júlio César, vem na disputa de bola com ele, ganha a bola ali, o jogador da equipe do Guarani, é o Guilherme que vem pra bola, vem Guilherme, o camisa número 16, trabalha a bola com a perna direita, volta a bola, trabalha a bola para Rondinelli um pouco mais atrás, bola pro Kevin, tem o Guilherme pedindo bola, o passe veio pra ele, daqui, pedindo bola também o Denner um pouco mais atrás, agora vai jogar um pouco mais recuado o Denner, tem na direita o Lennon pedindo bola, o passe vem pra ele, 17 passado o segundo tempo, faltam 28 pra terminar o jogo, tá 3-0 pro Atlético, bola pro Guarani, bola pra Nazário pra Lennon, lindo toque pro Lennon, tem pedindo bola ali o Anselmo Ramon na marcação, chega a zaga, tira a bola, volta de novo com o Guarani, bola com o Denner, de primeira pro Guilherme, pro Nazário, o passe pro Ramon, vai pra linha de fundo, tocou pro Lennon, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Clever soltou, voltou pro Nazário, gol! É do Bugre! Alegria, alegria, galera vibrou, é gol, Guarani foi tocando bola, foi trocando passes, o cruzamento do Leno, o Clever, o goleirão falhou, se assustou com a bola, soltou no pé do Nazário, que só complementou na pequena área para o fundo da rede. Nazário, Bruno Nazário, empurra a bola para o fundo da rede do quadrado. Bruno Nazário faz, diminui, hein? 1 pro Guarani, 3 pro Atlético de Goiás. Bruno Nazário, mil vezes por ser Bruno Nazário. Diminui o Bugre. 1 pro Guarani, 3 pro Atlético de Goiás. Goleirão Clever. Essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede. Me dá o detalhe do primeiro gol do Bugre no jogo. O gol do Nazário. Printa essa tela aí, Washington Melo. Primeiro ali a tabela, né, do Anselmo Ramon, né, que tabelou ali com o Lennon, que foi até a linha de fundo. Ele fez um cruzamento ali no limite, né, a bola fechada. O goleiro Clever se atrapalhou. É uma lambança total, se assustou com a bola e ele acabou espalmando, né, nos pés ali do Bruno Nazário, dentro da pequena área de pé esquerdo, né, sem nenhuma dificuldade, só empurrou para o fundo do gol. Quem sabe, né, o Guarani diminui. Bruno Nazário é o primeiro gol dele na Série B, o 7º gol na temporada. O Guarani marca o seu primeiro. Será que vai dar tempo, né, de uma reação? 3-1 Atlético Goianiense. Agora o lateral esquerdo aí, o tal do Bruno Santos, deu uma tesoura ali pra cima do Bruno Nazário, recebeu o cartão amarelo, mas se o árbitro é mais enérgico, poderia dar até um vermelho, porque foi um crime, né, do seu Bruno Santos. Foi no mínimo imprudente ali, pegando o jogador da equipe do Guarani. É falta pro Guarani, tá 3-1. Denner pra bola, mais o cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque pra dentro da grande área, é gol. Anselmo Ramon completa, é gol. Gol do Bugre. Na marca de 19 minutos passados do segundo tempo, mais um cruzamento, levantamento da grande área do Denner, o Clever, goleirão, só olhou a bola passar, a bola passou, não passou pelo Anselmo Ramon, que completou a bola para o fundo da rede. Anselmo Ramon de novo,
falha do Clever, e o Guarani volta pro jogo. Anselmo Ramon, poderoso Anselmo Ramon, diminui pro Guarani, Guarani tá no jogo, volta pro jogo Guarani, volta pro jogo Bugrão. Anselmo Ramon faz 2 pro Guarani, 3 pro Atlético de Goiás, 2 pro Bugre, 3 pro Atlético. Anselmo Ramon 18, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar, no Estádio Olímpico. Guarani volta pro jogo, ainda dá Guarani. Anselmo Ramon, o nome do gol. Guarani diminui, 2 pro Guarani, 3 pro Atlético Goianiense. Clever, goleirão, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Bugre. O Bugre tá no jogo de novo, printa essa tela aí, Washington Mello. Olha, quem poderia imaginar, né? Depois de estar perdendo por 3-0, o Guarani praticamente em 2 minutos fez 2 gols. E agora, né, a falta do Denner no segundo pau, acompanhou bem ali o Anselmo Ramon. Mais uma falha do goleiro Clever, que ficou ali, né, catando borboleta dentro da área, né, e um toque ali de cabeça do Anselmo Ramon. A bola tocou aí ainda no zagueiro antes de entrar, o goleiro caiu com bola e tudo pra dentro do gol. Que horror, hein, o goleiro Clever. Guarani não tem nada a ver com isso. Anselmo Ramon estreando e já deixando a sua marca. Agora, Botafogo no jogo, hein? Quem sabe Guarani empatando e chegando à virada. Guarani 2, Atlético Goianiense 3. Agora ficou bom, hein? Ficou legal, hein, ô Carlos Cossato? Guarani tá de volta pro jogo. Quero chamar o Guina Paiva, nosso comentarista tático, mas antes o Corsato quer falar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Wagner Alves, nosso colega de profissão, já trabalhou aqui na Rádio FI, tá acompanhando a gente em Valinho City. Um abraço lá pro Wagner Alves. E também o Sebastião Moraes. Mande um salve para Capinzal do Norte. Carlos, aonde fica Capinzal do Norte? Guarani vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Kevin, ganhou na corrida, ganhou do Alisson, entrou dentro da grande área, trouxe a bola pra perna direita, chega na marcação pra cima dele, a zaga da equipe do Atlético tira, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança na pela esquerda, o Guarani aperta o time do Atlético Goianiense, Melon. Você não vai responder, ô Corsato? Eu não sei onde fica. Maranhão, um abraço pra galera do Maranhão. Opa, grande abraço a galera do Maranhão. Olha o Rondinelli, vai Rondinelli. Escanteio pra bola, Rondinelli pro levantamento, tem que jogar em direção do gol. O Clever tá mais assustado do que criança quando vê alguém que não conhece. Tá assustado demais o Clever. Ô Guina Paiva. Goleiro não pode cometer um erro como esse, né? Gravíssimo, 2 erros graves, né? 2 gravíssimos como cometeu o Cleverson. E olha, o Clever, infelizmente, por enquanto está sendo o destaque negativo dessa partida. Mas o Humberto acabou nesses minutos agora arrumando a equipe. A equipe estava totalmente desarrumada com as 2 modificações. Ele mexeu nessa equipe, colocando um 4-1-4-1, deixando só o Baraca como um sistema de marcação. Adiantou, trocou os 2 posicionamentos, não só do Denner, mas também do Guilherme que entrou. Ele encostou o Guilherme um pouco mais próximo do Baraca e adiantou o Denner. O Denner não é jogador para ficar na marcação. O Denner é jogador para encostar um pouco mais no sistema de ataque. E colocou o Anselmo Ramon, que é muito mais experiente do que o menino Kaique. Aí que deu o que deu. A presença diária foi fundamental. O Guarani pode empatar essa partida. Agora o bom do Guarani, esse 16 também, hein? Se Nazário e o Guilherme jogarem junto no mesmo time, o tal do Guilherme fez um campeonato espetacular pelo Ituano. Guarani acertou, mas de vez em cima do Guilherme. É um jogador que vem de trás, né? Um jogador que também é um jogador que não pode jogar lá na frente. Ele tem que vir de trás com essa bola dominada. Por isso que o Humberto Lousa acabou acertando nesse posicionamento do Guilherme agora. Trazendo o Guilherme um pouco mais para trás e adiantando o Denner. Não do jeito que estava no momento em que ele fez a modificação. E vem a equipe do Atlético, bola com o Júlio César, fez o passe, procurava aqui o João Paulo no meio do caminho. Chega a zaga da equipe do Guarani com o Baraca, devolve a bola ali pro goleirão Bruno Brígido, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. Guarani, o Atlético, depois do primeiro gol do Guarani, que foi a 17, o Atlético não jogou mais. Guarani tem que continuar apertando. Tá 3-2. Bugrão voltou pro jogo. E o Atlético desce, bola pela direita. É o Tito, vai pela linha de fundo. A zaga do Guarani, ajuda aí, né, zaga? Ajuda aí. Bola pela esquerda, a bola volta com o time do Atlético. Bola com o Bruno Santos. Bruno Santos volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola para Júlio César, autor do terceiro gol da equipe do Dragão. Ele vira o jogo, toca a bola no meio, bola para João Paulo. João Paulo volta
volta. Foi o João Paulo que fez o gol, não foi o Júlio César, não. João Paulo pega o passe, volta a bola na direita, trabalha a bola pro Alisson, o título tá na grande área. Ele fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. De novo, hein? De novo vinha falhando ali, o Fernandes chegou cabeceando. Zaga do Guarani de novo não achou a bola, viu, Washington Melo? Mas o Guarani tem pressa, hein? Já tenta ali no contra-ataque, mas já perdeu a bola. Tem que ter calma, né? Tem que valorizar, tem que tocar com tranquilidade, porque senão vai ficar esse bate e volta aí. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 38449283. Chamou, falou, Corsato. O Fábio Vasconcelos está dizendo, bora que ainda dá, vai Guarani. E ele pergunta quantos minutos faltam para terminar o jogo. 26, faltam 19 para terminar o jogo. No placar da Rádio Futebol no Interior, tá 3-2 para a equipe do Atlético Goianiense. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Tacoral, Campinas. 32423125. Vem a equipe do Atlético, bola aqui pelo meio, ganha a bola, o Bileu, passou por um, passou por dois, foi pro chão, falta, Denner pra cima do Bileu, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Atlético Goianiense fazer a cobrança. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Natalesca, eu digo pra você. Chegamos a 27 minutos deste segundo tempo, 18 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Estádio Olímpico em Goiânia. O Atlético Goianiense vence o Guarani 3-2, Corsato. Amanhã tem Copa do Brasil, tem Vitória e Corinthians com transmissão da Rádio FI. Na quinta-feira, 8 da noite, tem o BR Debate ao vivo do Campinas Shopping. É falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Júlio César vem ali para fazer a cobrança na falta para a equipe do Dragão. 3 homens na barreira do Bruno Brígido. Júlio César para a bola, bateu direto pro gol. Bruno Brígido não quis segurar não, hein? Deu tipo que uma manchete para tirar essa bola, espalmou para o lado. E aí o Guilherme recuperou a bola para o Guarani. Foi derrubado, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Futebol Interior TV, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Bola para o campo de ataque, bola aqui para a equipe do Guarani. O Bruno Santos está lateral esquerdo da equipe do Atlético. Mas o Ato marcou a falta pro Guarani. Agora os jogadores do Atlético reclamam porque... Vai lá conversar com o Bandeira. Vamos ver o que vão falar ali os caras, né? E era o Anselmo Ramon que tava na bola, hein? Ele deixou o braço, mas não acertou, não. Não é nada. Esse Bruno Santos aí também dá uma de ator aí. Jogador de futebol, ele esquece que tem 30 câmeras aí pra ver o que o cara tá fazendo, né? Esquece disso, né? Agora o Anselmo Ramon, uma pena, mas veio completamente fora de forma, né? O Anselmo Ramon, centroavante da equipe do Guarani. Dá pra ver que ele tá completamente fora de forma, mas já fez o gol. Na segunda vez que pegou na bola, foi pra ela e fez o gol. O árbitro tá marcando ali falta para a equipe do Guarani, né? Tá marcando falta pro Guarani, pois não, Corsato? Ele tá marcando falta pro Guarani, mas provavelmente vai dar um cartãozinho amarelo pro Anselmo Ramon. Ele deixou o braço, mas não acertou, né? E o Anselmo Ramon vai ter aí aproximadamente 10 dias, porque o Guarani vai ficar nesse ato, né? Até o derby, então vai ter um tempo para se recuperar melhor fisicamente. Vem pra bola para a cobrança da falta. A falta foi pro Guarani mesmo. Falta pro Bugre. Vem pra bola o Denner. Ele para fazer a cobrança da falta. Levantamento na boca do gol muito forte. Muito forte, mas vai dar tempo pro Nazário pegar. Aí foi pro chão, hein? Foi pro chão, seu juiz. Achei que foi falta. Achei que foi falta. O que ele marcou? Marcou lateral, é? Marcou lateral. Marcou lateral. Mas o Denner também tá de brincadeira, hein? Vai todo mundo na área pra cabecear, ele manda a bola lá na bandeira de escanteio do outro lado. Pô, tenha calma, capricha, meu Deus do céu. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Ô Guina Paiva, tá comigo aí, Guina Paiva? Vamos lá. Vamos lá, quase 30, passado o segundo tempo, tá 3-2 o jogo. Guarani tá no jogo indefinido ainda, né, Guina? Jogo indefinido, mas o Guarani comete um erro danado, né? O Rondinelli tá sem função tática nessa partida. Já com o Denner, ele já estava sem função tática. No começo da partida ele foi bem. Depois o Rondinelli acabou sumindo. E na modificação ainda agora, o Rondinelli praticamente perdeu toda a função tática que poderia. Então, na minha opinião, eu faria mais uma alteração. Colocaria o Serafim, o próprio Luan, qualquer um desses para fazer essa função aberta pelo setor direito, né, que é onde o Rondinelli está tentando jogar. O Rondinelli é bom jogador,
mas ele, quando algumas modificações, ele acaba sumindo na partida. Esse Guina Paiva, o comentarista tático aqui da Rádio TV Futebol Interior, vem Guarani, bola com o Denner pra Leno, na direita fez o passe, voltou, tocou a bola para Rondinelli, cruzamento, levantamento para o Anselmo Ramon, sobe a zaga para tirar de cabeça o René, a bola volta com o Bugre, ganha essa bola, Denner ganha pro Guarani, Nazário pede, ele toca para Nazário de primeira, tentou fazer o passe pro Guilherme, mete o pé na bola, William Alves, dá um bico nessa bola, tira dali, aí o Kevin, cutuca, joga a bola para lateral para a equipe do Atlético Goianiense fazer a cobrança. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Futebol da Rádio Futebol Interior TV, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal lá no YouTube, Futebol Interior TV, inscreva-se no canal, depois dá lá um curtir no canal, ativa o sininho, toda vez que estivermos ao vivo, você vai receber aí no seu aparelho uma notificação de ao vivo e você pode com certeza interagir conosco. Mudou. Mexeu o Atlético Goianiense, mexeu o Tencate, o Washington Melo informa para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vai, Melo! Um abraço ao J. Santos. Alteração, saiu o Tito 9, entrou o João Anderson com a 18. João Anderson 18 já em campo. João Anderson tá no jogo com a camisa número 18, o Tito tá fora. Pode não ter jogado muita bola, mas que arranjou de confusão, tal de Tito. Vem a equipe do Atlético, bola com o João Paulo. João Paulo volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Rômulo. Rômulo vira o jogo da esquerda para a direita, bola para o Alisson no peito, no chão. Júlio César já pede, ele toca a bola para Júlio César. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Lennon. Quis saber de conversa não, foi ali avisado pelo Bruno Brígido que tinha ladrão. Meteu a testa na bola, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pro Atlético Goianiense fazer a cobrança. O segundo escanteio para a equipe do Atlético no jogo nesse segundo tempo, na marca de 32 passados do segundo tempo. Dá 3-2 o jogo. É escanteio para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Vem Fernandes, autor de um dos gols da equipe do Atlético Goianiense. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio aqui pela esquerda. Levantamento, é o primeiro pau. Chega a zaga da equipe do Guarani com o Denner, tira. A bola volta com o time do Atlético. Bate na bola ali. O camisa de número 10, o João Paulo. Chega a zaga da equipe do Bugre, tira. Sai jogando bola ali com o Kevin na ponta esquerda, tenta tocar a bola pro Nazário, último toque do jogador do Atlético, a bola saiu, lateral pro Guarani fazer a cobrança no campo de ataque. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil no centro de convivência em Campinas. Guarani tem a bola, lateral cobrado, bola aqui pelo meio, bola com o Baraca Guilherme volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa a bola para Felipe Maia toca a bola aqui para Lennon toca a bola pro Rondinelli, e o Rondinelli tocou para trás, tocou errado, deu o ouro pro bandido, tocou a bola para João Paulo no meio, bola pro Rômulo, já achou, bom passe na ponta esquerda, bola pro Júlio César, fez a finta, virou, tocou a bola pro João Anderson, dá na grande área, se atrapalhou com a bola, ainda bem que ele se atrapalhou com a bola, deu sorte, o Lennon tirou, o Felipe Maia completou, a bola volta com o Guarani, bola com o Rondinelli no meio, volta a bola pra Guilherme Nazário, Rondinelli, ganhou, tocou a bola pro Nazário, já pediu o Anselmo Ramon, ele tentou tocar no meio, William. Zagueirão da equipe do Atlético tira, a bola volta pelo meio, deu bobeira, perdeu a zaga da equipe do Guarani, a bola volta com o João Anderson, tentou virar o jogo na ponta esquerda, bola na ponta direita, bola para o Júlio César, o passe foi muito forte, a bola acabou saindo para a lateral, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes, reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Amanhã tem Corinthians em campo, Copa do Brasil, Corinthians e Vitória, com toda a equipe esportiva nota 10, Rádio Futebol Interior. Será que vai ter um apito amigo mais uma vez? Vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar, Corinthians e Vitória. Vitória e Corinthians. Tá vendo aqui na Paiva? Não é só eu que falo, né, velho? Corneta errada, Deus o livre guarde, pelo amor de Deus. Não é que tá certo, eu entendo os corintianos, mas cara, é estatístico. Contra números, não argumentos. Vem a equipe do Atlético. Bola pro Alisson para Júlio César. Voltou, vai queimar daí. O Rômulo bateu pro gol, voltou para ele de novo. Perna esquerda, bateu pro gol, para fora do gol. Teve duas tentativas. Uma com a perna direita, a outra com a esquerda. E a bola passou, dando perigo ali pro gol do Bruno Brígido, o bebê do Buda, hein, Melo? E todo mundo ficou olhando, né? Agora a TV traz aí o lance, né? A repetição do terceiro gol do Atlético Goianiense. Não havia impedimento, né? O Kevin estava dando ali condição, tem um pé ali na mesma linha, né? No mínimo a mesma linha. Então o Kevin, que deu condição, né, no segundo gol do Fernandes, também deu condição para o gol do João Paulo. Então o Kevin está realmente
numa jornada infeliz. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Na quinta-feira estaremos no Campinas Chopp, na João Mendes Júnior 258, com balançando a rede de debate. Ao lado do Claudinei Costa, do Washington Melo, do Guina Paiva, do Giovanni Paiora, do Marcelo Corsato. Vem a equipe do Guarani, olha o Rondinelli, perna esquerda, bate pro gol. O Rondinelli pra fora, ela saiu. Linha de fundo. Guarani chegou, Melo. Mas não foi a melhor jogada. Ele deveria ter tocado ali pro Kevin. Então o Rondinelli foi a última jogada dele. Não está bem no jogo. Realmente, depois o elástico lá levou chega para lá do Tito. Parece que ficou intimidado, né? O Rondinelli. Entrando aí o Serafim. Serafim 17, já em campo. Fala pra Prone Alimentos, produtos feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Rondinelli tá fora, o Serafim tá no jogo. O telefone do Humberto Lois funcionou aqui comigo, né? Foi simplesmente uma mandadinha, ó. Serafim tá aí, bota o menino no lugar do Humberto. Mandei o zapzinho, o homem acabou acreditando. Não tinha como. Ficou sem função com as modificações. Tá certo, aí o Serafim tá no jogo, o Rondinelli tá fora, a terceira alteração do Humberto Loser. Guina Paiva falou pra Prone Alimentos, feito com carinho. Guarani vem, bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola, é o Guilherme que tá por lá, ele volta a bola pra Baraca. Denner tá de braço aberto, tá parecendo Jesus Cristo, abrindo o braço, pedindo bola, mas o Denner não tocou, o Baraca não tocou, preferiu tocar para o Felipe Maia pra Baraca pra Guilherme, vem buscar o jogo, o Guilherme, ele é agudo, faz o passe no meio pro Anselmo Ramon, pro Denner na grande área, pro Anselmo Ramon, chega pra tirar dali o René. E aí o Anselmo Ramon derrubou ali o René, mas o árbitro mandou seguir. Lateral pro Guarani. Aqui pela direita o Bruno Santos tocou, a bola saiu pra lateral pro Bugre. Lennon toca a bola pra Denner. Denner na ponta. O Denner tem moral com o Humberto Loser, hein? Tem moral com o Humberto Loser. Sai todo mundo e o Denner tá no time. Bola aqui pela direita. Vem Denner, faz a finta, passa pelo primeiro, toca a bola aqui pro Bruno Nazário. O passe é pra ele, vem Bruno Santos na marcação pra cima do Nazário. Aí sobrou cotovelada pra tudo quanto é lado. O Bruno Santos só fez a proteção, a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro goleiro Clever fazer a cobrança. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Acesse ferrolinha.com.br. Abraçando aqui o Matheus Bueno, galera da Ferrolinha. Ô Guina Paiva, quem foi pior no jogo até aqui? O Clever, goleiro do Atlético, ou o Anderson, zagueiro do Guarani? O Clever goleiro. Brincadeira, não pode. Um goleiro profissional, né, jogando num time de Série B do Campeonato Brasileiro, não pode tomar os gols. A falha que teve. O zagueiro é tudo bem, você tá arriscado ali, acaba acontecendo, mas goleiro não pode falhar, o goleiro tá ali e se falhou, toma o gol, a casa cai. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, diz que DD Autopeças 3844-9283. Carlos. Oi. O Ed Loanda tá mandando um abraço pra todos nós, diz que tá na lanchonete Que Tudo no Jardim São Pedro. Diz que tem uma galera ouvindo a gente, o João Antônio tá por lá também, hein, Carlos? Tá mandando um abraço pra você. E o Silas Damasceno, vai Bugrão, tu és do meu coração. Grande João Antônio, Silas Damasceno, Edi Holanda, todo mundo ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. Guarani vem, bola com o Anselmo Ramon, falta. O jogo tá parado e pintou cartão ali pro camisa 5 do Atlético, hein, ô Melo? O Bileu, né, fez uma falta ali, um rabo de arraia, né, pra cima ali do Anselmo Ramon, então cartão amarelo pro Bileu, número 5. Olha o Bugre. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquara. Guarani vem, bola pro campo de ataque, Leno, pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Serafim sobrou, a bola voltou pro Guarani, Nazário vai queimada ali, bateu pro gol, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, chega a zaga da equipe do Atlético. Tira, mete o pé na bola, joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela esquerda. Essa zaga do Atlético também entrega, hein? Se apertar, entrega. É lateral para o Guarani fazer a cobrança. Kevin vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Guarani. Vai colocar a bola dentro da grande área. O Serafim pede, mas ele não toca a bola na grande área. Bola para o Anselmo Ramon, fez a proteção. Chega a zaga da equipe do Atlético para tirar. Tô falando. Os caras estão entregando, os caras querem entregar. O Alisson dá um bico nessa bola, tira. Vem o Kevin para fazer a cobrança do arremesso manual. Quase 40 passados deste segundo tempo. 5 para terminar o jogo, mais os acréscimos. Lateral cobrado, bola para o Anselmo Ramon. Chega, a zaga do Atlético tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Notares que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior vai marcar e você vai conferir comigo agora. 40 passados deste segundo tempo, 5 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você.
Série B, Campeonato Brasileiro no Olímpico em Goiânia. Atlético Goianiense 3, Guarani 2. Placar ao vivo, futebol no interior. Corsato. Daqui a pouquinho, pela quarta rodada do Grupo 6, Copa Libertadores da América, tem Santos e Estudiantes da Argentina. E vem Guarani, bola pela esquerda, Serafim, linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega o Alisson, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Escanteio pro Bugre, Kevin pra bola, vai pro levantamento na boca do gol, cabeceia pra trás ali o zagueiro da equipe do Atlético, o William Alves, joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio pro Guarani, o segundo consecutivo, bola ali pela esquerda, é o Kevin, é ele que vem pra fazer a cobrança, tem uma boa bola parada pro levantamento na boca do gol, primeiro pau, sobe a zaga, sequeia o Kevin, Rômulo mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta de novo com o Guarani, aí o William Alves sobe, tira de cabeça, a bola volta de novo com o time do Bugre, ganha essa bola, o Guarani tá ganhando a segunda bola, a bola veio pelo meio, Kevin ganhou, tocou a bola pro Bugre, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Guilherme pro Anselmo Ramon, fez a parede por baixo, chegou ali o capitão René, tira essa bola, joga a bola para a lateral, é lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, lateral pro Bugre, futebol da Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Lateral pro Guarani, lateral cobrado, Lennon pra bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Atlético. Alteração. Você informa pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil, vai Melo. É, mais uma, saindo aí o Júlio César, número 11, para a entrada do Christian com a 20. Christian 20 já em campo. E o Felipe Maia tomou amarelo, viu, Melo? Então, fez a falta, então estava pendurado, é o terceiro, não joga no derby. E o Humberto Louser ficou possesso, hein? Mas eu achei que ele não mereceu essa falta, não. Pra mim, na minha visão, foi um encontrão. Exatamente, foi um encontrão. Foi um encontrão, né? Eu acho que até seria falta a favor do Guarani. Pois é, penso assim também, hein? Nada de ser de clubismo aqui não, hein? Pra mim, o árbitro errou. O Felipe Maia não mereceu esse cartão. Ele foi em direção da bola, né? Houve um encontro normal, olha lá, ó. Ele não vai em nenhum momento pra fazer a falta lá, ó. Muito pelo contrário. O Christian, camisa número 20, que foi pra cima dele, né? Mas o árbitro mandou cartão pra cima do Felipe Maia e é problema pro Guarani, não joga o derby, tava pendurado o Felipe Maia. Aliás, 3 jogos, 3 cartões. Desculpa. Eu acho que você tá errado. Eu acho que você tá errado. Só no jogador. Mas eu aceito a sua opinião. Foi só no jogador, por isso que ele tomou cartão amarelo. Ele em nenhum momento ele visou a bola, tanto é que a bola não estava em disputa. Ele abriu a asa e entrou na frente do jogador para impedir a passagem dele, e aí é cartão amarelo. Eu discordo, ele abriu o braço, até ficou parado, abriu o braço como eu não vou fazer nada aqui, antes até da jogada, mas eu respeito a sua opinião, Guina, mas na minha opinião, para mim seria falta pro Guarani, né? Mas é aquele negócio, né? Lance interpretativo. Estamos vendo aqui pela televisão, depois de 300 replays, né? Cada um tem a sua opinião. Mas revendo o lance, dá pra ver que o Felipe Maia, ele se projetou, né? À frente, ele abriu os braços e foi de encontro com o jogador. Então é merecido o cartão. Pra você ter uma ideia, o Christian tá caído até agora, só agora que ele vai sair na maca. Vamos chegar a 44 deste segundo tempo. 3 pro Atlético, 2 pro Guarani. Ô Guina Paiva, tá 3-2, deveremos ter aí uns 5 minutos de acréscimo no mínimo, né? Porque muita paralisação. Não sei se ele vai dar tudo isso, não. Vamos ver, né? Está 3-2, o Guarani chegou, mas não tá conseguindo fazer o gol de empate. Falta ainda a finalização, né? Depois que o Guarani conseguiu o segundo gol, faltou chutar um pouco mais, né? Sabendo que o goleirão gosta de entregar o ouro, faltou bater essa bola de fora da área. Começou a tocar muito de lado essa bola e pouca penetração. O Guarani faltou incisiva, ser um pouco mais incisivo no final do jogo. E vem o Atlético, bola com o João Paulo pro Rômulo, fez a finta, passa por 1 por 2, chega a zaga do Guarani, tira a bola, volta com o Bruno Santos, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega nas costas do Denner e sai. Vai para a linha de fundo, escanteio pro Atlético fazer a cobrança, o quinto no segundo tempo, o terceiro para a equipe do Atlético Goianiense, que vence o jogo pelo placar de 3-2. Futebol da Rádio UFI, aqui nós respiramos futebol. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças 38449283, escanteio cobrado, escanteio Coutinho, bola do João Paulo pro Bruno Santos, ficou ali esperando a bola veio pro Guilherme, último toque do jogador do Guarani, a bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Atlético Goianiense fazer a cobrança aqui pela esquerda.
defesa. Vem Bruno Santos para fazer a cobrança do arremesso manual. Ferrolinha. Comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Lateral cobrado. Bola para o Bruno Santos. Voltou. Tocou a bola aqui no meio. Bola para João Paulo. João Paulo para o Bruno Santos. Chega ali o Nazário. Chega o Leno. Mais ganha 5. essa bola. Chega o Leno. Ganha essa bola para a equipe do Guarani. Eu não disse? Pelo menos mais 5. Vamos até 50. Dá ainda pro Guarani. Dá pro Bugre. Bola aqui pro campo de ataque. Guilherme. Falta. O jogo tá parado. Falta. Falta pro Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Guarani vem bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Serafim. Falta. É falta. O jogo tá parado, falta pra cima do Serafim. Tem que mandar essa bola lá na grande área, porque a defesa do Atlético gosta de entregar. Tem que mandar essa bola dentro da grande área, Melo. É, cartão pro Alisson, anote na sua papeleta, né? Tem que mandar, tem que caprichar. Mandar ali na marca do pênalti, na frente do goleiro que ele vai entregar. E essa bola ela é perigosa pro goleiro, eu que fui um bom goleiro. Essa bola quando vem aí é difícil. É difícil porque vem de frente. E vem pra bola, é o Kevin que vai. Perna direita, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta com o Guarani. Bola com o Nazário, chega na marcação pra cima dele o João Anderson. Na verdade eu acho que o Kevin rifou essa bola, né? Rifou essa bola, a zaga da equipe do Atlético tirou. A bola voltou com o Bruno Brígido, tá sozinho, não tem ninguém do Atlético no campo de defesa. Aí o Baraca sai jogando para a equipe do Guarani, trabalha a bola pro Lennon, 46-30, 3,5 para terminar o jogo. Vamos até 50. Vamos até 50 minutos, tá 3-2 pro Atlético. Bola ali pro Anselmo Ramon, faz a parede, volta essa bola aqui pelo meio, volta a bola para Guilherme. Guilherme pro Serafim, na ponta esquerda, entrou na grande área, fez o cruzamento, bola pro Nazário. Chegou o William Alves, dá um toque nessa bola, tira dali. Aí vai chegar o Serafim, faz a proteção, tira, ganha arremesso manual cobrado, o próprio Serafim bateu, tocou a bola pro Kevin, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Levantamento, tinha lá o Anselmo Ramon e tinha também o Nazário. Essa bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta pro Clever fazer a cobrança. Carlos. 47, segundo tempo, 3 para terminar o jogo. Tá 3-2 para Atlético Goianiense, Corsato. A Inês Gomes está mandando parabéns pela transmissão. E o Valteir Dias, Dragão Lindo, o Guarani freguês. Tá dizendo ele aqui no Facebook. Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Vem pra bola o Clever. Vem ele pra colocar essa bola em jogo. A bola vem pro Rômulo. Rômulo pra João Anderson. Toque de cabeça do Anderson. Pro Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa. O goleirão do Bugre, Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesa pelo telefone 3874-9010. Guilherme abre o jogo, toca a bola para Serafim. O Anderson pede, o Anselmo Ramon pede por ali também. O Anderson tá vindo pro campo de ataque, a bola voltou com o Guilherme. Guilherme vem na marcação, chega para cima dele o camisa número 8, Fernandes. Rouba essa bola para a equipe do Atlético Goianiense. Tenta colocar o Dragão no campo de ataque, chega a zaga da equipe do Guarani, ganha a bola com o Baraca. O árbitro tá marcando a falta. Tá marcando o toque de mão. Exatamente, mas o Guilherme ali, quis prender a bola numa hora dessa, faltando 2 minutos, quis driblar, perdeu a bola e o Nazário fica possesso, e com razão. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Lembrando que na quinta-feira tem o Balançando a Rede Debate, hein? Lá no Campina Shop, na João Mendes Júnior 258, a partir das 8 horas da noite. Com toda a equipe esportiva. Nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Você vai poder participar da nossa transmissão. Vamos fazer a transmissão pela TV Futebol Interior, o programa Balançando a Rede Debate. Amanhã tem mais bola rolando, hein? Amanhã tem Copa do Brasil. O Corinthians contra a equipe do Vitória. Vitória e Corinthians. Você vai conferir com o Marcelo Jaera Corsato. Vem a equipe do Guarani. Bola para o campo de ataque. Denner toca a bola para o Guilherme. Foi para o chão. Falta. É falta para o Guarani. Na marca de 49, segundo tempo. Guarani tem uma falta frontal perigosa para tentar pelo menos fazer o gol de empate, Melo. Pode ser o último lance do jogo, né? A falta aconteceu, né? Do camisa número 8, Fernandes. Pra cima ali do Guilherme. É a meia direita. Vamos ver, né? Porque o goleiro já entregou 2. Pra ele entregar a terceira, né? Não é muito difícil. É só acertar o gol. É só acertar o gol. Vamos ver o que vai acontecer. O Clever coloca 3 na barreira. E o Guarani coloca mais 1 ali. Quem que vem pra bola? O Nazário e o Denner, né? Exato. Nazário com a perna esquerda, ele que vai pra bola, bateu direto pro gol pra fora, ela saiu.
Tentou o Nazário, ela saiu, linha de fundo, último lance do jogo, porque apita o árbitro. Alexandre Vargas Tavares de Jesus, o árbitro carioca, põe fim no jogo. É fim de espetáculo no Pedro Ludovico, o Estádio Olímpico. O Atlético Goianiense vence, o Guarani perde. A torcida do Dragão comemora, a torcida do Bugre não gosta do resultado. Guarani não traz nenhum ponto na bagagem. Agora espera o derby. 11 dias para voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É fim de jogo no Olímpico em Goiânia. 3 para o Atlético, 2 para o Guarani. Reportagem Rádio FI, Washington Melo. Vamos ouvir o Lennon. O resultado que a gente não queria, adverso. Acho que no primeiro tempo a gente começou até bem, criando jogada, finalizando em gol. Tomamos o gol numa bola parada ali. Temos uma bobeira também, numa jogada infiltrada da equipe deles. E fomos pro segundo tempo, fomos jogar, tentamos jogar, eles fizeram 3-0, a gente saiu pro jogo, conseguimos achar o gol, infelizmente não foi suficiente para sair daqui pelo menos com empate. Agora é levantar a cabeça, temos um jogo importante agora, o derby, se preparar ao máximo, descansar, que a competição é longa e a gente precisa pontuar dentro de casa. Foi a discussão com o Rodinelli ali, coisa de jogo? Coisa do jogo, isso acontece, e dentro do vestiário a gente se acerta, faz parte do futebol. Ah, pois não, tá aí o Lennon dizendo que acabou discutindo ali com o Rondinelli. Então agora é o pensamento, né? Passa a ser o derby, né? O jogo do dia 5, né? Mas o Guarani tentou aí uma reação, fez 2 gols, porque se fosse uma derrota aí de 3-0, né? A pressão ia ser muito grande, né? Pro derby, porque o time vai ficar aí 10 dias, 11 dias sem jogar, né? Até digerir aí esses 3-0, mais 3-2, mas de qualquer forma foi uma derrota, né? Então não tem muito o que lamentar. Vamos ver, né? Os jogadores do Guarani já estão saindo aí, né? O Bruno Nazário muito nervoso, soltou ali um palavrão, porque se não fosse a bobeira, né, da zaga do Guarani, principalmente do seu Anderson, né, que para mim foi um dos piores em campo. Kevin também muito mal, né, principalmente aí nos lances decisivos, né, onde ele acabou aí dando condição, né, a 2 gols aí da equipe do Atlético Goianiense. Enfim, é isso aí, Carlos. Guarani perde 3-2. Guarani perde o jogo pelo placar de 3-2 no Estádio Olímpico. E eu ainda tenho impressão que foi gol contra. Que eu ainda tenho impressão, toda vez que estou olhando o lance, tenho impressão que o Anselmo Ramon não tocou nessa bola. Para mim foi gol contra do René, o capitão do time, né? Mas eu narrei Anselmo Ramon, vou ficar com ele, depois o Washington vai confirmar pra gente. Tem algum convidado aí, Melo? Ah, pois não, o jogador aqui do Atlético Goianiense, o João Paulo, que fez o 3º gol. É uma decisão, a gente está preparado para disputar essas decisões. Estou feliz com os 2 gols, pude ajudar a minha equipe. Na hora do acerto, na hora do erro, a equipe está junto, não tem que apontar dedo, todo mundo errou, todo mundo fez o gol. Estou feliz pelos 2 gols, agradeço a Deus, a minha família que sempre vem me apoiando, a minha cidade, meus parentes, meus amigos que treinam na minha cidade, na Paraíba, em Guarabira, que sempre antes do jogo manda mensagem para mim, desejando uma boa sorte, que eu faça uma grande partida. Não te vendo, manda um abraço. E quero mandar um abraço para eles, meus amigos, minha família, que Deus abençoe a todos. Amém. Só tenho que agradecer a Deus. Amém. Valeu, tá bom, né, Washington? Ah, tá parecendo uma guila, hein? Mandando camisa número 10, São Paulo. Um abraço aí pro pai, pra mãe. Que coisa, hein? É isso aí. Tá certo. Fim de jogo. 3-2 pro Atlético Goianiense. 3 para a equipe do Atlético Goianiense, 2 para a equipe do Guarani. Tá aí o João Paulo, né, que fez 2 gols no jogo, e também o Fernandes fez um gol da equipe do Atlético Goianiense. E pro Guarani, o Nazário e também o Anselmo Ramon. Vou ficar aqui com o Anselmo Ramon, né? Depois, qualquer coisa diferente, a gente dá uma olhada aqui, porque quem tocou... gol foi dado pro Anselmo Ramon. Foi dado pro Anselmo Ramon, né? Mas nitidamente parece que foi o René que empurrou essa bola pro fundo da rede. Ele pode ter até empurrado, mas pega no Anselmo Ramon, antes de bater no René, o René na trajetória dele para tentar cortar, ela bate nele e entra. Então, mas gol dele mesmo, tentou cabecear pro gol. Pro narrador é ruim, né? Quando acontece isso, porque você grita o nome do cara 299 mil vezes, né? E aí o cara é outro, né? Mas tudo bem, que faz o gol. Atlético Goianiense 3, Guarani 2, Guina Paiva. Não deu pro Guarani, no 3-0 a situação estava ruim. O Guarani fez 2, entrou no jogo.